Ontem, dia 5 de novembro, eu tive um papo muito legal com o Rodrigo Branas. E, cara, foi uma live muito legal, na qual eu consegui compartilhar muitos insights, compartilhar muitas dúvidas que o pessoal geralmente tem, né? Falar um pouco da minha experiência baseada no que eu vivi, tá? E a gente falou sobre essa questão de senioridade, todos esses pontos que geralmente a gente toca aqui no canal, tá? Então a gente vai tocar essa live pra você ver aí agora. E apenas dois recadinhos, tá? Não pula não, por favor. A gente tem dois parceiros no canal aqui que normalmente eu não falo muito, mas eu preciso divulgar mais, que é a Rocket City e a DevScout. A Rocket City oferece uma quantidade muito grande de cursos para quem está começando na área. Eles têm cursos de qualidade para quem conhece no mercado, eles estão há muito tempo, tá? E eu, como influenciador, consigo dar para você 30% de desconto em qualquer coisa que você olhar lá e tiver interesse. Vou deixar no primeiro comentário fixado aqui para você dar uma olhada em tudo que eles têm lá, porque inclusive eles têm até pós-graduação. Então, eu recomendo bastante, tá? Eu comecei a minha carreira na Rocket City estudando com eles e valeu muito a pena. A DevScout, eles ajudam muito programadores que estão querendo arrumar sua primeira oportunidade. Por que você fala isso? Porque a DevScout automatiza o envio de e-mails para várias empresas de uma vez só. Então, sabe aquele trabalho que você tem de ficar enviando vários e vários e-mails para diferentes empresas? Eles fazem isso de uma vez só. Então, imagina como você poderia conseguir essa primeira oportunidade. Se você não estiver acreditando, tá achando que é bullshit, cara, dá uma olhada no grupo do WhatsApp deles lá. Tem pessoas reais lá conversando, você pode ir lá trocar uma ideia. E eu sempre recomendo, se você não quer gastar nada, né? Que eles têm o plano free lá, não precisa gastar. Você consegue enviar e-mails gratuitos, você consegue testar a plataforma. Mas tem muito feedback lá no qual o pessoal tá compartilhando que eles conseguem muitas oportunidades. Então dê uma chance. Eu tenho um cupom de desconto lá, Arlebas, que você consegue, caso você queira adquirir também um plano deles lá. Mas vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link das duas plataformas. Espero poder contar com você para me ajudar nessa jornada, beleza? Então bora lá pra live. Fala galera, boa noite, estamos ao vivo. Que saudade dessas lives, né? Fazia tempo que a gente não trazia convidados aí e estou muito feliz hoje. A gente vai falar sobre mercado de trabalho, que era um tema que eu estava com muita vontade de abordar, principalmente sobre essa questão do mercado no Brasil, no exterior. E antes de começar, queria só dar um recado rápido. Estão abertas as vagas para a próxima turma de IAPA-Dev, que é uma parceria minha com o Pedro Nauk. A gente está na quarta turma. Claro que dependendo de quando você vai ver esse vídeo, pode ser que já tenha acabado essa turma, começado outra. Mas se você tiver interesse em desenvolver usando AI, ganhar muita produtividade, clica no link que está aqui na descrição e saiba mais. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, que vai ser o maior prazer responder e trocar uma ideia. Raleigh Bastos, prazer imenso, seja bem-vindo aí a essa live. Boa noite. Muito boa noite, agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando hoje. Um prazer aí falar com você aqui hoje para a gente trocar uma ideia do que a gente, enfim, aí vai falar sobre carreira aí na parte de programação. Pra quem não sabe, a Ale tem um canal no YouTube show de bola e ele fala bastante sobre essa saga, né, de entrevistas, de mercado. E, cara, teus vídeos são sensacionais. Eu assisti vários já, então tem muita coisa que você fala, às vezes que opa, eu já ouvi essa história em algum lugar, né? E quando eu tava assistindo teus vídeos, algumas vezes eu pensei assim, pô, cara, vou convidar o Haller pra gente trocar uma ideia lá no canal, porque eu acho que esse é um tema que tem um potencial muito grande de ajudar muita gente, de impactar muita gente, de trazer um pouco da realidade, né? Da realidade que a gente às vezes não enxerga. Então fala um pouco de você, cara. Fala um pouquinho aí sobre a tua carreira, sobre o teu canal, sobre o que você tá fazendo, uh, tá quanto tempo na área, qual a tua linguagem, com o que você gosta de trabalhar. Fala um pouco aí pra galera que ainda não te conhece. Bom, pessoal, prazer. Eu trabalho com programação aí, cara, há 6 anos, né? Eu não vou falar não vou falar a minha senioridade ainda, porque isso já deu muita treta aqui. Eu, Já deu inclusive, treta, já deu já, treta. Já. já Tô falei aqui com sabendo, o tô Rodrigo sabendo. um pouco sobre como que foi tudo isso daí, mas enfim. Eu trabalhei hoje com Ruby on Rails, Next.js, AWS, React. E, cara, eu costumo sempre dizer que, embora eu tenha as minhas tecnologias que eu gosto de trabalhar, cara, sou uma pessoa que resolvo problemas, né? Inclusive, a gente vai falar hoje sobre a questão dos gaps técnicos também, né? Que vem muito essa questão de você ser muito resolvedor de problemas, mas esquece um pouco ali das bases, né? Mas, enfim, eu sou um cara que, além da parte de programação, gosto muito de aprender línguas, né? Então, embora eu, enfim, hoje tenha o inglês fluente, eu estudo outras línguas, O que você estuda, cara? estudo espanhol, francês
e alemão, né? Então, cara, Qual que é o estudo. nível aí? Qual que é o nível de cada uma? Já pra gente já fazer uma entrevista aqui. Ixi, cara, olha, eu tô mais confiante só no inglês mesmo por enquanto. É. Embora o meu francês ele tá bem avançado, eu só escuto bem, não falo ainda. Alemão, acho que é a língua mais difícil que eu. De todas as línguas, o alemão é a mais difícil. Espanhol é mais de boa, né? Porque é muito parecido com português. Estudei italiano por um tempo, né? Mas italiano, cara, não vi muita vantagem porque não tem correlação com a nossa área. É só mesmo porque eu queria. Então, cara, basicamente é isso. Esse é um pouco sobre mim, né? Lógico, tem um pouco mais para saber sobre mim, mas a grosso modo é isso. Cadê essa oportunidade de estar aqui hoje? Imagina, cara. Pô, prazer imenso. Deixa eu mandar uma salvação aí. Erlon, Robson, Guilherme, Renato, William. Boa noite aí, galera. Tá chegando. Deixa o like, se inscreve no canal, manda pergunta, porque a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o mercado. Então, fala aí das tuas dores, frustrações, tudo que você quiser saber aí, a gente vai tentar abordar da melhor forma possível. Ô, Ralei, o canal, cara, como é que veio essa ideia do canal? Cara, então, como eu tô desempregado, cara, nesses 6, 7 meses aí, eu sempre gostei muito de trazer como é que eu vou falar? Uma maneira de usar meu tempo da melhor maneira possível. E eu sempre quis ter um canal do YouTube, né? Como toda pessoa que usa, quase todas as pessoas que usam a internet têm às vezes vontade, né? Uhum. Só que eu nunca tive muita criatividade, né? Inclusive, é bom falar que a maioria dos meus vídeos quase não tem muita edição, né? Só literalmente cortando os silêncios ali. Sim. Mas eu queria fazer algo que tivesse algo único, né? Então eu pensei, pô, tem que trazer algo que mostre quem sou eu de uma maneira mais direta. E aí eu comecei a, pô, falar um pouco mais do que as pessoas não falavam, né? E vem muito disso, de, pô, você é uma pessoa que quer trabalhar com programação, mas você não vê o lado ruim da coisa, né? E eu sempre gostei de falar a verdade sem curva, né? Sim. Embora, enfim, a maneira que isso às vezes soa não é tão boa. Então, basicamente, meu canal hoje ele vem um pouco da ideia de falar um pouco sobre a minha situação, que eu estou desempregado agora, que eu estou buscando oportunidade, fazendo muita entrevista e às vezes não vinga. É um pouco da realidade mesmo, sem tentar vender que vai ter fácil quando não vai ser fácil. Então, essa é a ideia do canal e vem funcionando muito bem. E já emendando, o que você está achando desse momento do mercado, cara? Porque você viveu épocas diferentes. Você falou que você está há 6 anos, né? Então você viveu lá em 2020, aquela exuberância toda que a gente estava vendo, né? E agora parece que está um momento mais difícil. Eu digo parece que está, porque, de novo, cada um tem uma realidade. Tem gente que não está procurando vaga, então às vezes nem sabe, né? Tem gente que está aí há 4 anos numa empresa, sabe como é que está o mercado. O que você está achando, cara? Tá difícil? Qual que é a tua opinião aí nesse tempo procurando? Da minha perspectiva, antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar em programação, de novo, eu não tenho tanta experiência como você tem, mas eu comecei a trabalhar com programação em 2020. Tá. E antigamente, você, pô, falava que você era programador e conseguia a vaga muito mais fácil do que hoje. Hoje, para você conseguir uma vaga de júnior, você tem que se provar 10 vezes comparado com antigamente. Uhum. Então, eu não tenho, não consigo e não tenho como explicar essa diferença, mas na minha perspectiva, hoje você tem que ter bases muito mais fortes do que antes para ter uma oportunidade. Eu fiz, pô, na época, curso em vários lugares hoje que, enfim, não convém eu falar, mas, pô, fiz muito curso que às vezes não, como é que eu vou falar? Não vingava em nada, Uhum. que, cara, às vezes me deu uma oportunidade. Então, fazer o curso ali, sei lá, 10, 15 horas, que vai lá te dar uma oportunidade para conseguir uma oportunidade. Sim. Não fez muito sentido o que eu falei agora, tudo bem. Não, Mas, mas eu entendi o contexto, eu entendi é, o contexto. Você fez muita coisa e aí chega na hora, fazem muita promessa e não se cumpre muitas vezes, né? porque antigamente era tudo mais simples, na minha visão, né? Pô, você consegue uma vaga de dev front-end se você soubesse o básico, HTML, CSS, Sim. JavaScript e React. Acabou. Hoje em dia, infelizmente, não é mais assim, né? Então, Ah, de novo, eu não trago essa visão de vitimismo, que, pô, é complicado e, pô, eu Você gosto de traz só a trazer a realidade. realidade. A realidade. Tem nada de vitimismo e isso é um cara que tem formação também. Você é formado em análise de sistemas, né? Então, você não é um cara que se aventurou, fez um curso qualquer com a expectativa de entrar na área. E também não tem nada de errado fazer um curso qualquer e entrar na área. Eu conheço pessoas que têm muita formação
Uhum. e que não conseguem canalizar essa formação para agregar valor de fato. Então, se você comparar com alguém, às vezes, que fez um curso, caiu de cabeça no mercado, é apaixonado por aquilo ali, eventualmente entrega mais. Então, quando a gente Sim. fala em geração de valor, a gente está falando em muita coisa diferente. Não é só conhecimento técnico, mas é, acima de tudo, curiosidade, interesse, força de vontade. Então, tem inúmeros outros fatores que afetam que não é só formação, tá? E nem mestrado, e doutorado e Uhum. outras coisas. Então, mas não tem nada a ver com o teu caso, que você também fez faculdade e tentou se especializar ao máximo, né? Sim, eu tentei muito aí, né? Na verdade, a gente tá sempre tentando muito, né? Inclusive, eu fiz um curso, né? Que na época acho que foi um dos cursos mais difíceis que eu fiz, que é o CS50, né? Que é Tá. aquele curso de introdução à ciência da computação feito por Harvard lá. Show, cara. Muita gente fala, esse curso aí, você colocando, não vai te dar mais chance, mas eu acho que o mercado de trabalho é assim. Não sei se você compactou com a minha visão. Quanto mais você puder se especializar e trazer um destaque para você, mais Então, chance você vai ter diante das outras pessoas. Porque no final das contas, você tem que ser um pouco egoísta com a sua carreira, né? Então, muito. pô, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que trazer. Se eu ficar no que todo mundo faz, o resultado vai ser o mesmo. É um pouco claro isso. Então, essa é Muito. uma visão de mundo que eu sempre tive, né? Eu, pô, quero me especializar, quero aprender inglês, quero aprender o máximo que eu posso, Sim. por mais que às vezes pode dar ali até um leve burnout, mas, cara, essa é um pouco da visão de mundo que eu tenho. Eu sempre olhei para conhecimento assim como uma espécie de espiral, que a gente começa muitas vezes por uma curiosidade, começa a trazer isso para nossa realidade de trabalho, porque eu acho que a gente só fixa de fato as coisas quando a gente usa, né? Uma coisa é treinar, outra coisa é Uhum, jogar. E quando você está no campeonato ali, nas finais, é a hora que você mais aprende. Então, eu acho que ao longo da carreira, a gente passa por esse ciclo várias vezes, né? Então, eu já passei por um ciclo de aprender Java, eu já passei por um ciclo de aprender JavaScript, já passei por um ciclo de aprender Spring, de aprender Node. Então, a gente está sempre passando por esses ciclos. A diferença é que quando você tem mais experiência, você liga os pontos mais rápido. Então você faz correlações com coisas que você já conhece e consegue, obviamente, acelerar essa curva, né? Performar melhor e eventualmente se virar mais rápido. Por exemplo, trabalhei muitos anos com Angular, muitos anos com Vue. Poxa, para trabalhar com React é um passo pequeno, porque você conhece tudo que está ao redor e é mais fácil. Agora, se você trabalhou o tempo todo, sei lá, com um desktop e você cai no React, pode ser um choque maior, pode ser mais difícil, te faltam bases. Então, no fundo, a gente está sempre acumulando conhecimento e às vezes tem que saber a hora de parar também. Chega uma hora que sim. você, olha, você tem que se dar por satisfeito. É tipo estudar inglês. Você falou que você estuda vários idiomas, né? Uhum. Eu estudo bastante também, principalmente espanhol, francês. E, e inglês é um negócio que eu não faço mais curso de inglês. Tipo, meu inglês é perfeito? Não. Mas chega uma hora que você tá num certo limiar ali que por que você vai continuar insistindo? A maneira, Então, sabe? perdão. A maneira que eu vejo hoje em questão de conhecimento é que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Principalmente na área de programação, para a gente não ser um programador muito generalista. Inclusive, é legal falar sobre isso, porque hoje eu recebi um feedback de uma entrevista que eu estava passando, que, pô, a pessoa olhou meu currículo assim, cara, e viu aquele amontoado de tecnologias, né? Porque às vezes, de fato, você trabalhou com muita coisa na sua vida. Pô, eu trabalhei com bastante ferramenta da AWS, EC2, Cognito, RDS, tudo. E aí a pessoa olha para aquilo ali e fala, pô, cara, você coloca tudo isso aqui para mim e dá a entender que você sabe tudo isso daqui de maneira profunda. Mas não Sim, é sim. essa a ideia que você quer passar. Então, às vezes, você ser um pouco mais especialista numa coisa é melhor para trazer uma vantagem para você. Então, achei legal trazer esse gancho aqui, porque foi um Não, feedback claro. que eu recebi hoje. Sim, sim. Adianta também trazer uma lista de, eu já vi, né? Currículo com 10 linguagens de programação, 25 frameworks, 8 ambientes de cloud. Chega uma hora também que a pessoa, ela ouviu falar de algumas coisas, né? Mas ela de fato não conhece. Cara, e teve uma coisa que eu ouvi num vídeo teu, do número de entrevistas que você fez. Você falou em 200 entrevistas, cara. Eu achei um número bem grande, assim. Eu acho que muita gente, talvez na vida, não tenha feito, sei lá,
mais de 10 ou de 15 entrevistas, você fez 200. Como é que Sim. foi esse processo, cara? Assim, você é um cara que tem muito a contribuir com todo mundo. E aí, como é falar com tanta gente diferente? O que você mais escutou? Quais foram as maiores dificuldades? Fala um pouco sobre esse processo aí. Bom, só clarificando, esse processo de 200 entrevistas foi assim, do ano passado para cá, né, desde o período que eu estou desempregado, buscando oportunidade, somou em 200 entrevistas, né? Hoje já passou mais de 200, né? Caramba. Mas, basicamente, de aprendizado que eu posso dar de tudo isso é que, pegando assim, vamos falar das etapas, né? Geralmente a primeira etapa é aquilo que a gente sempre conhece, né? Falar com o RH. A parte da RH é você se vender bem, é você saber contar uma história trazendo valor para tudo que você fez, né? A parte do aquele método STAR que todo mundo fala. Então, Uhum. cara, dessa parte aí, geralmente eu nunca tenho grandes problemas, né? A menos que eu tenha um gap ali de alguma coisa, uma tecnologia muito específica. Depois aí começa a engrossar um pouco o caldo, vamos falar assim, que aí começa a nichar um pouco mais, começa a trazer um pouco da parte técnica ali, que a gente vai falar sobre isso, já que é, enfim, um problema meu hoje, que quanto mais processo você vai fazendo, mais complicado vai ficando tudo, né? Aí tem aquela questão do live coding, aquela questão do rich code que você tem que fazer, às vezes resolver um trabalho, né? Que, inclusive, vou até comentar uma coisa que acontece muito e o pessoal fala que não, você fazer trabalho de graça em processo seletivo. Rola isso mesmo, cara? Pô, eu fiz acho que uns 3, 4, cara. Como que funciona? Uhum. Você vê vamos falar assim, um sistema que é um sistema de agendamento, né? E aí, esse sistema de agendamento é assim, cara, você vai desenvolver uma feature muito específica para aquele sistema de agendamento. Então, eles te dão um PDF com vários requisitos, né? Tem que ter teste, tem que estar explicando como que vai rodar aquele código, que já é red flag, né? Como é que o cara não sabe como é que roda o código? Tem que explicar, fazer vídeo mostrando como está rodando, enfim, tem que ser pixel perfect, trazer tudo. E aí, como que funciona? Geralmente, você faz tudo bonitinho lá, depois não tem feedback. Então, como é que eu tenho tanta certeza que isso acontece? Porque não foi um caso isolado, porque não foi só eu que falei sobre isso, porque eu já vi posts, enfim, no LinkedIn falando sobre o mesmo problema, e isso é uma coisa que me deixa muito frustrado, no sentido de, pô, você tá ali em cima ali de processos seletivos, né? Inclusive eu vou voltar a falar disso já, que você está buscando uma oportunidade, só que as pessoas se aproveitam muito disso. Então, às vezes, um freelancer que a pessoa precisava pagar, ela não paga, né? Porque é uma mão para você fazer de graça. Então, tem uma opinião muito, como é que eu vou falar, muito realista disso diante da minha vivência, né? E, enfim, é uma coisa que acontece. Não, imagino, imagino. E aí você já percebe isso rápido, já vira uma red flag, e hoje em dia você corre desses processos, né? Cara, eu acho que hoje a minha visão para a questão de processos assim é bem chata, cara. Da mesma maneira que acontece muito ghosting, eu devolvo da mesma moeda, cara. A pessoa me manda um negócio desse, fala como vai ser o processo, que é uma coisa que eu gosto de perguntar já no começo. Pô, explica para mim como vão ser esses processos, enfim, como que funciona a empresa, a cultura, até para poder evitar, né, esse desgaste das duas partes, né? E eu não desconto no Uhum. recrutador, até porque ele geralmente nem tem culpa disso, nem você tá intermediando a mensagem. Sim, sim. E mas eu tô bem. Como é que eu vou falar? Eu tô bem de boa com esse tipo de coisa hoje. Sim. É. Eu já tive muito do outro lado, assim, tipo, entrevistando pessoas e tal. E o que você mais sente, assim, que pega numa entrevista? O que o pessoal tenta perguntar mais e você acha que é mais difícil às vezes? Porque eu noto, às vezes, uma coisa que eu, pelo menos, quando eu entrevisto alguém, eu tento entender quem é aquela pessoa, o que ela tem de experiência, o que ela já resolveu de problema, quais foram as principais dificuldades que ela atravessou, né? Porque, no fundo, você não está contratando. é, Bom, não vai ter ninguém pronto para trabalhar no teu produto, no teu negócio, na tua arquitetura. As pessoas podem ter conhecimentos que são próximos, que são correlatos, mas ela vai ter uma curva. Então, para mim, muitas vezes eu tento entender a trajetória, né? E ver Sim, se tem um fit com aquela expectativa que a gente tem também. Claro que é muito melhor quando você tem, às vezes, uma recomendação de alguém. Inclusive, essa eu acho que é a melhor maneira, tanto de ser contratado quanto de contratar. É quando alguém, mesmo assim, Halle, mesmo assim dá problema, tá? sim, sim. Mesmo assim dá problema. Mas eu acho que, assim, para mim, pelo menos, a maior parte das entrevistas
que eu fiz com pessoas que foram recomendadas, fluíram melhor, deram mais certo, porque você já tinha uma certa referência daquela pessoa. Quando ninguém se conhece, eu acho que tem uma sensação diferente, né? Dos dois lados, porque você pode estar indo para uma empresa que é uma furada, principalmente quando você já trabalha em algum lugar e tem que pedir demissão, sabe? Deve dar uma insegurança muito grande. E o que que você acha, cara, que tem pegado mais em entrevista? Para você, o que que você tem sentido mais dificuldade, assim, se quiser dizer? Tá. Bom, dentro da minha perspectiva, né, e a gente pode falar até do problema que eu tive lá no meu canal também, é a questão da senioridade, né? Quando você tá numa senioridade maior, assim, enfim, sênior, né, vamos falar assim, que a grande maioria das vagas que eu pego hoje para fazer processo seletivo, Aham. você tem uma exigência muito maior, no sentido do que você tem que saber, né? E quando a gente fala pelo menos na minha visão, né, trabalhar como sênior hoje é você saber resolver problemas sem colocar a mão no código. É você saber, enfim, prever arquiteturas a grande escala, você saber, enfim, metrificar as coisas de maneira que, enfim, não vai dar errado, saber trabalhar com times grandes, dividir as tarefas, enfim. Eu tenho ideia do conceito, só que eu não vivi isso, né? E o grande problema, pelo menos de autocrítica que eu estou fazendo para melhorar isso em hoje, é descer o nível. Hoje eu me considero não mais como sênior, mas um bom mid-level ali, um pleno bem consolidado, embora eu tenha, assim, vamos falar, conhecimento para ser sênior, né? Não, mas enfim, hoje o meu maior problema hoje é a questão do gap técnico. Gap técnico no sentido de ter boas bases. E as boas bases vêm de você trabalhar em projetos diferentes. Como todos os projetos que eu trabalhei na minha vida, eu tinha um contexto muito controlado, não tive que, vamos falar assim, me expor a muitas coisas ao mesmo tempo, resolver problemas grandes. A grande maioria dos problemas que eu resolvi, que foram significativos para minha carreira hoje, eu aprendi sozinho. Já criei e-commerce, já criei projetos para donos de empresa, que eu peguei coisas ali que eu nunca vi na minha carreira trabalhando numa empresa com um ambiente controlado. Então, na minha concepção, a parte técnica hoje é uma coisa que pega muito. Você, enfim, ter boas bases, você trabalhar com questão de, vamos falar assim, pegando um exemplo básico do que eu peguei esses dias. O cara me pediu para explicar como que funciona a compilação num código em JavaScript. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu sei trabalhar com React, mas se você explicar para mim como que funciona a coisa num nível baixo, cara, eu nunca precisei me preocupar em saber isso. Sim. Então, a exigência, por isso que eu falo que a exigência nos dias atuais, ela tá muito maior. Então, na minha opinião, a gente tem que buscar muito bem as bases hoje em dia. Isso vem de vivência, vem de você estudar. Infelizmente, não tem um caminho certo para as coisas. Mas, enfim, é a maneira que eu vejo. Não, e tem muita empresa que cobra esse tipo de coisa, mas o trabalho, no fim das contas, ele não requer quase Ah, nada ó, disso, né? isso é uma coisa, cara, que eu nunca entendi. E vem do mesmo princípio do Lit Code. Por que que você... É claro, né? Lit Code, ele vem daquela questão das Big Techs da vida, né? Amazon, pô, hoje, Amazon, Google, essas Big Techs aí. Sim, sim, sim. As FANG, né? Então... E vem muito como filtro isso, cara. Eu nunca entendi realmente o motivo de você ter que trazer uma pergunta mirabolosa para um ambiente que você nunca vai precisar daquilo necessariamente todo dia, né? Claro, eu posso estar vendo o problema numa perspectiva diferente. Alguma pessoa com uma senioridade maior poderia explicar isso aqui para mim de uma maneira que fizesse sentido. Mas trazendo de maneira prática, pessoal, na minha visão, as pessoas hoje querem resolver problemas. Claro, dependendo da sua senioridade, você tem que saber um pouco mais. Mas, pô, pelo amor de Deus, você botar uma pergunta igual eu falei para vocês aqui agora. Como que funciona a compilação em JavaScript? Beleza, cara. Agora eu estudei, eu preciso saber sobre isso. Mas, pô, não faz sentido para mim. É igual você falou. Não se aplica ao dia a dia, cara. Eu vou trocar a cor de um botão, velho. É. E aí você citou até, sei lá, questões de domain-driven design, de Solid, de arquitetura de microservices. Muitas vezes isso aparece em entrevista, muitas vezes o entrevistador não tem muita ideia, essa é a verdade, né? E a empresa também não usa. Então, assim, tem umas perguntas também que dá a impressão que a pessoa jogou no Google, sei lá, me dá uma lista de perguntas para uma entrevista de dev e saiu aquilo lá, entendeu? Então, E tem essa grande, também, né? e grande parte das vezes que acontece isso são em vagas que pagam muito bem, tá? Ah, Muito bem. Ó,
A maioria das vagas que eu passei e tinham, por exemplo, o cara precisava saber DDD, CQRS, trabalhar com, saber explicar uma arquitetura, perguntas desse nível que eu falei para vocês. Cara, pagava ali 6, 7 mil dólares por mês. Legal. Até vagas de 5 mil, 4 mil dólares por mês, que é um salário ok para eles lá, para pagar pra gente, vamos falar assim, empresas boas. Então, assim, cara, é foda. Tipo, todo mundo tem a mesma ideia de aplicar para aquela vaga. São 6, 7 etapas que tem um filtro com essas perguntinhas, entende? Enfim, é a minha visão. Eu acho que às vezes fazer perguntas mais básicas, para mim, faz mais sentido. Porque, pensa bem, se você faz uma pergunta muito básica e a pessoa erra, quer dizer que realmente não tem condições. Você entende? Agora, se faz uma pergunta de como é que funciona a interpretação, na verdade, né, de um código em JavaScript, é, cara, eu acho que pouca gente vai saber responder à altura, né? De realmente como funciona, sei lá, um V8, de como é que funciona o processo de otimização desse código, como é que funciona essa execução. Então, é algo, assim, mais desconecta. É uma coisa que pode ser um diferencial, talvez, mas não uma pergunta eliminatória e não algo para você descontar ponto de alguém. Agora, quando você está buscando, sei lá, você falou muito de front-end, de React, Uhum. desse tipo de vaga, pô, faz perguntas então muito focadas nesse cenário, nesse ambiente, ó, pô, como é que você faz para evitar que em meio a tantos re-renders você recalcule alguma coisa ou você faça chamadas para o back-end de uma maneira desenfreada? Como é que você evitaria isso? Pô, uma resposta simples, cara, É. sabe? Objetiva. Se a pessoa não souber isso, cara, talvez você não seja a pessoa para trabalhar aqui com React, né? E mesmo assim, eu acho que para tecnologias de simples, vamos falar assim, ainda tá complicado. Vou falar de um caso aqui de uma entrevista que fiz essa semana, que inclusive vai trabalhar com React Next, né? Aham. Eu não sei, cara. O pessoal, para quem não sabe, o pessoal das empresas de fora, eles têm um ritmo de trabalho muito mais acelerado do que aqui do Brasil. Então é tudo muito rápido, cara. Eu peguei aqui uma entrevista para fazer, cara, e era uma empresa que tinha uma etapa só de contratação. Se eles vissem que você era o cara, você entrava. Cara, e é uma tarefa simples. Pô, tô aqui para você, a gente tem essa API aqui do Rick and Morty, a gente quer que você mostre aqui literalmente o nome, pagine ela, beleza. E aí o que acontece? O cara só queria que eu fizesse isso, cara. Eu fui lá, fiz tudo bonitinho, da maneira que eu, enfim, da maneira mais rápida possível. Ele Perfeito. deixou bem, deixou mais claro, ó, resolve o problema e depois você melhora. Foi o que eu fiz, Certo. resolvi o problema, depois coloquei condicional, enfim. E aí chegou ao ponto que, cara, resolvi o problema e não consegui a vaga. Porque, não, cara, a gente tá aqui com um problema de performance que você poderia ter feito seu use effect colocando isso daqui. Mas eu falei, pô, cara, mas você não falou pra mim que não precisava de. Você falou que era pra resolver o problema. Entendi. Você entendeu o que tô tentando dizer pra você, né? É uma coisa assim que eu resolvi o problema que ele me trouxe, mas ao Sim. mesmo tempo que eu resolvi, chegou um ponto que eu não. Cara, eu não sei, cara. Acho que eu tenho uma visão muito errada de mundo aqui relacionada a essa parte de competitividade. Sim. Até o Renato fez uma pergunta legal que é sobre isso, né? Por que que é uma pergunta básica? E, cara, pergunta básica para mim é aquela que se a pessoa realmente não souber, é aquela pergunta, é aquilo que você faz realmente no teu dia a dia. O Halle deu um exemplo aí de use effect, por exemplo, mas vamos pensar que é uma vaga de front-end usando React, que eu acho que é uma realidade de muita gente aqui, né? Uhum. Você poderia perguntar para a pessoa o seguinte: olha, qual é a tua estratégia de decomposição de componente? Quando que você decide criar um novo componente? Qual é o tamanho ideal para você em relação a um componente que você cria? Quando você faria isso? Uma pergunta básica, cara, aberta, não dá para dizer sim ou não, né? Você tem que explicar um pouco o teu mindset em relação a isso e diz muito sobre qual é a visão dessa pessoa a respeito daquela tecnologia. A gente falou aí de hooks mais básicos, né? Um use memo, um use state. Você pode fazer perguntas em torno disso, que não são perguntas complicadas e que fazem com que a pessoa revele mais ou menos qual é o nível de conhecimento dela. Pô, como é que você faria a chamada de um endpoint a partir do front-end? Qual a tua ideia? Deixa a pessoa explicar. Cara, é uma coisa é, assim, imagina que você trabalha com GraphQL, por exemplo, a vaga demande GraphQL. Você poderia fazer uma pergunta básica, pô,
E aí, o que é um resolver, cara, no GraphQL? Explica para mim um pouco mais sobre isso. Pô, se os caras não souber o que é um resolver e tá numa vaga para GraphQL, não faz sentido. Qual a diferença de uma query para uma mutation? Né? Ou então você vai trabalhar com a AWS, por exemplo. Poder perguntar, ó, quando é que você usaria um EC2? Você partiria para uma Infrastructure as a Service? Quando é que você containerizaria? Você usaria um ECS? Quando é que você usaria um Kubernetes? Cara, uma pergunta simples. Se a vaga demanda esse conhecimento. Agora, a sua vaga é para trabalhar especificamente com Kubernetes. Especificamente. Legal? E aí, cara, o que é um réplica set? Como é que você trabalharia um ingress? Como é que você trabalharia, sei lá, um canary deploy? Quais são as estratégias que você vê? Você vai ter que tentar entender qual é o requisito da vaga e tentar puxar a pessoa em relação àquilo que é realmente a realidade daquela vaga. Agora, ficar fazendo perguntinha aleatória de Solid, de DDD, de CQRS, de coisa que absoluta. Aí você entra na empresa, absolutamente não tem nada disso sendo aplicado. Você entende? Então não tem nexo. Não tem nexo, né? O que você acha? É, e eu acho que eu não tenho nem palavras para dizer, porque, como eu disse, eu estou muito calejado de processo seletivo. E quando a gente chega num processo seletivo onde a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem que só que relevar e entender que às vezes o processo é assim. Pô, tem muita coisa que a gente gostaria muito de mudar, né? Eu tenho a minha opinião sobre, né, cara? Uhum. Por mim, as coisas seriam muito mais simples. Eu quero um cara para trabalhar, sei lá, com Angular. Pô, pega um cara que trabalha com Angular, faz umas perguntas ali que se aplicam à Específicas? realidade. Claro. E o melhor processo seletivo que eu já fiz na minha vida foi um no qual eu trabalhei diretamente com o time, né, que eu ia trabalhar. Eu fui remunerado por isso e consegui a vaga, cara. Já vi empresa fazendo isso, cara. Acho interessante. Acho interessante. Para mim, é o processo seletivo mais humanizado que a De uma gente tem vivência, hoje. né? É. Nossa, você tá vivendo, você entende como é aquilo. Mas sabe, cara, uma coisa que eu acho que. Eu já trabalhei com muita gente, já trabalhei em muito ambiente Uhum. diferente, já vi de tudo, assim, que você possa imaginar. E assim, cara, eu acho que a maior parte dos problemas que eu vi em relação a trabalhar com alguém não eram técnicos. Eram de ordem mais pessoal, mais relacionado a Soft pessoa, skill? a engajamento, a foco, a força de vontade, principalmente, a querer fazer um bom trabalho, sabe? Se dedicar. Então, a maior parte dos problemas que eu vi eram dessa natureza. E não, porque problema técnico, se a pessoa tem, por isso que eu falei das perguntas mais básicas. Se a pessoa tem um nível mínimo para entrar naquela vaga, porque vamos combinar, 90% das vagas são para fazer coisas extremamente simples. É para criar meia dúzia de tela, é para Sim. persistir meia dúzia de dados em banco, não é nada muito complicado. Não é nada muito complicado. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de como é que aquilo ali roda em produção. Tem alguém que sabe, mas a maior parte das pessoas não sabe. Se tiver que mexer também, não vão mexer. Alguém criou aquele pipeline no GitHub, alguém criou os testes. O pessoal só meio que vai seguindo. Então, a gente parte do pressuposto de que se você tem o conhecimento de base disso tudo e tem uma capacidade de correr atrás de aprendizado, você vai conseguir desempenhar bem o seu papel, desde que você tenha foco, desde que você tenha a dedicação necessária para atingir aquele objetivo. Porque, tecnicamente, eu duvido que alguém que não pare para estudar algum assunto ali em 2, 3, 4, 5 dias, hoje em dia, ainda mais com AI, que você não consiga minimamente entender como você pode fazer para evoluir num determinado assunto, né? Soft skill tem um pouco a ver também com relacionamento, com inteligência emocional. Eu não tenho muita, mas enfim, nem por isso, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar também sobre a parte de, enfim, oportunidade que a gente tem é que, pô, deixa até uma mensagem pro pessoal aí, cara. Se você tá numa vaga hoje, tá trabalhando como programador, enfim, independente da área, na área de tecnologia, seja grato, seja muito grato. Porque a gente tá num momento que a gente tá numa crescente de programadores com depressão. Porque o cara, às vezes, tem conta para pagar, não tem, sei lá, um apoio de uma família, não tem, cara, para onde correr. E, cara, eu já vi muita gente desistindo da área por causa disso. Sim, Não sim, tem já vi. espaço, cara, não tem espaço. E
E muita gente que eu vejo que tá saindo, que tá se dando melhor, né? Eu acho, deixa eu ter uma mensagem aí, são, cara, para áreas às vezes que a gente às vezes até se nega a aprender, né? Então, por exemplo, algo mais manual, trabalhar às vezes com, sei lá, cara, elétrica, mecânica. Teve um cara que migrou para ser soldador, cara. Então, assim, eu sempre prego hoje que todo bom programador tem que ter um plano B. Não deu certo aqui, cara, parte pro seu plano B. Não fique preso só nisso daqui. Isso daqui, hoje, eu só tô aqui, vamos falar assim, Aham. insistindo muito, porque eu tenho uma boa base de pessoas que, enfim, me ajudam aqui. Mas quem não tem, cara, olha, eu tenha isso e Deus, cara, tem uma boa base e Deus, porque olha, o resto, deixa essa mensagem aí. Aham. Não, cara, você falou um ponto muito, muito importante, essa questão do É. plano B, né? É, eu acho que principalmente em relação às finanças, né? Ter uma boa organização financeira, eu sei que não é fácil. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma conta diferente para pagar. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que tem uma família com condições, tem gente que não tem. Ah, cara, tem todos os tipos de arranjos familiares que a gente possa imaginar. Mas o que vai te dar mais serenidade, condições de encarar esses problemas é ter uma reserva, é ter se preparado para o pior, digamos assim, né? Ainda que ele não aconteça. Mas, cara, eu acho que esse mindset de ter essa consciência, pelo menos, é o que vai te dar a capacidade de, às vezes, até mesmo dizer não, cara. Dizer não para uma vaga que não tá legal, que tá te fazendo mal, que você não tá crescendo, e você ter a capacidade de buscar outra coisa, de se arriscar muitas vezes. Eu acho que tem muita gente que não. É que a gente tá vivendo um momento diferente, né, Raleigh? Assim, ó. Se você comparasse hoje com 5 anos atrás, a resposta ia ser completamente diferente. Assim, ó, se esse aqui não tiver bom, eu pego outro emprego, tá tudo certo, tô nem um pouco preocupado. Hoje não dá mais pra falar isso, né, cara? Não, eu acho que hoje a gente tá no momento de, como é que eu vou falar? A gente meio que tem que aceitar no momento que a gente tá vivendo. Porque quanto mais a gente insiste, né, e vem muito do que eu tinha falado, né, sobre a cobrança que a gente tem, até para quem tá querendo entrar na área, cara, tem isso. Pô, o cara que é júnior hoje, tá entrando na área, ele vai apanhar um pouco. E ele tem que ter uma coisa que eu sempre gosto de falar também: expectativas dentro da realidade. Não adianta Sim. chegar e falar para você, cara, pô, 1 ano e meio, 2 anos, você vai conseguir sua vaga. Porque Antigamente, talvez sim, né? 2020, talvez sim. Hoje já não, né? não dá para garantir mais nada, cara. Infelizmente, a gente tá numa num momento que, cara, e falando sobre isso ainda, tem muita gente se aproveitando do momento. Então, até donos de empresa que eu já vi, cara, o cara cobrando. Esse dia foi um cara no canal do YouTube lá comentando, pô, eu pago, sei lá, cara, R$ 2.000 para um dev, sei lá, pleno, trabalhar como dev front-end. Cara, pelo amor de Deus, cara. R$ 2.000, velho. Então, É, assim, você entende o que eu tô falando? mas ao mesmo tempo, cara, até o Leandro comentou lá, é, sobre confiança, né? Cara, não deixa a bola cair, assim, ó. Tu é um cara que já trabalhou em vários lugares, tu é um cara que tem conhecimento Sim, técnico, tá estudando pra caramba. O momento do mercado não é bom, não é um problema exclusivamente teu. sim, Eu sim, conheço gente concordo. foda, gente muito boa, cara, que trabalhou comigo em outras ocasiões, que, cara, já caiu em layoff, já ficou tempo aí pra arrumar outro emprego. Vou te dar um exemplo. Glaucia Lemos. Glaucia Lemos é minha amiga. Uhum. Pô, trabalhava na Microsoft, anos de Microsoft, cara. É, Eu vi o sim, caso dela. viu o Nossa, caso cara. dela, né? O caso dela foi um caso que se sobressaiu bastante. Sim, Pessoa, pô, super experiente, produzir conteúdo e tal, relatou coisas muito próximas do que você falou, cara. Ó, pô, foi sim, difícil, não foi tão fácil, sabe? Então, o que faz a gente entender que o momento que a gente está vivendo também de mercado hoje não é aquele mesmo momento de 5 anos atrás. Hoje existe uma taxa de juros muito alta. A nossa área vive em grande medida, não completamente, mas em grande medida de investimento, ou seja, de dinheiro que é aportado na empresa, certo? Não estou dizendo que a empresa ela vive daquele investimento, mas ela cresce com aquele investimento, entendeu? sim. E quando esse dinheiro ele não está mais disponível, o que acontece ela tem menos pessoas,
Ela vai viver para sustentar aquilo que ela já tem, mas ela vai deixar de entrar num mercado novo, de investir num software diferente, de tentar crescer, muitas vezes pivotando para algum mercado que ela veja potencial. Então, essa é um pouco da realidade, não só aqui, mas fora do Brasil. Você tem sentido no Brasil? Como é que está sendo a tua experiência? Porque você faz quantos por cento das vagas que você aplica é fora e quantas é aqui no Brasil? O que você acha? 90% é do exterior. Então, cara, 90%. 90%. E vem muito de questão de, sei lá, cara, do meu perfil, do inglês. E aparece mais, cara. Aparece mais. E qual que era a sua pergunta, perdão? Não, eu Pergunta. ia te perguntar assim, quantos por cento você está fazendo de Sim. entrevista no Brasil e fora, né? É, E se você acha que tanto fora quanto aqui o problema é o mesmo, assim, o volume de vagas realmente é menor. eu creio que lá fora, eu acho que é um pouco pior a questão do problema, né? Até por conta do fluxo de trabalho, do seu dia a Tá. dia, ser um pouco mais corrido assim. A cobrança é maior do que aqui no Brasil, aqui já é complicado. Lá também é muito maior. Tipo, cobrança no sentido de requisito de vaga, do que você tem que saber. E aí a gente volta no problema que a gente já tinha falado aqui antes, né? Sim. Mas, enfim, na minha opinião, cara, as empresas do Brasil, elas ainda dão mais oportunidades no sentido de flexibilidade para você, que é um cara que está querendo oportunidade, você Sim. consegue, mas lá fora tá complicado. Até porque é o que eu disse, todo mundo tem a mesma brilhante ideia de querer trabalhar na gringa, né? E aí, quanto mais gente, mais dificuldade. A gente até tava falando antes da live aqui sobre como é que era antigamente, né? Tipo, há 15 anos atrás, o Halley falou sobre concurso público. A gente tava trocando uma ideia antes aqui. E você até falou, pô, quem sabe estudar para concurso, né? Seja um caminho. E concurso público, com toda essa hype de trabalhar no exterior, acabou sendo uma coisa bem deixada de lado pela maior parte das pessoas, né? Mas há 15 anos atrás, estava super em alta. Quase, nossa, muita gente que eu conhecia realmente estudava. Eu cheguei a fazer acho que eu fiz um ou dois, tá? Teve um até que eu passei e depois acabei não tendo interesse em assumir, mas conhecia muita gente que fazia, muita, muita mesmo. Porque era uma coisa que era normal, porque você estava num momento do Brasil que não tinha trabalho no exterior. A tecnologia não permitia, e além disso, o dólar era muito mais baixo, né? Você tinha um dólar aí a 1,80, 2, não era essa diferença toda que é hoje, né? Eu acho que essa ideia do concurso público, né, que a gente estava comentando, vem muito do vídeo que eu fiz falando do meu momento, né? Tá. Tanto que, cara, todo esse tempo desempregado deixa a gente muito ruim se a gente não tiver Deus e outras coisas. Cara, mas não pode. Eu sei que é fácil falar, mas Não, não. não pode abalar, cara. Não, Não pode não. abalar. Tô tranquilo, tipo, tô tranquilo, É, tô em paz, porque eu tenho Deus no coração. sim. E diante do momento que a gente tem, eu até perdi o que você tinha acabado de falar, a gente tava falando sobre. Não, a gente tá falando sobre concurso público. Ah, perdão. A ideia do concurso público veio do meu vídeo que eu fiz falando sobre a situação, enfim. Porque as pessoas falaram, pô, cara, está tão difícil para você, faça concurso público. E eu acho que foi o melhor conselho que me deram, né? E eu também peguei outro conselho, que além da parte do concurso público, é empreender, né? Então, eu tô, enfim, né, com a ideia de fazer um. Eu tenho um Olha, SaaS lá. A grande ideia do SaaS, né? Sabe o que eu tô falando? beleza. Ô, e esse SaaS, cara? Eu cheguei a ver algum vídeo teu. É um Ah, produto para entrevista? cara, diante de toda. Acho que eu fui um produto perfeito diante do meu nicho, vamos falar Pô, assim. total. Total. O grande problema que a gente tem hoje é esses benditos leak code, né? Inclusive, teve pessoas que não entenderam a ideia do SaaS. Aham. Quando a gente faz uma entrevista hoje, seja lá técnica, a gente não consegue simular o ambiente de pressão. Né? Tipo, um timer, uma pessoa na sua orelha, fungando ali para você fazer. Mesmo que, pô, é uma pressão psicológica. E qual que foi a ideia? Que eu, enfim, pensei em fazer um SaaS que você conseguisse pegar um problema, mesmo que você não tenha base nenhuma, você conseguisse entender esse problema, e se você ficar travado nesse problema, você poderia, como é que eu vou falar? Resolver, entender como resolver ele gradualmente. Então, cara, eu achei perfeito diante do gap que a gente tem hoje, tá? E é legal saber que, cara, a minha waitlist, né, a minha lista lá de pessoas interessadas já tem mais de 30 pessoas, cara. Então, Tu sabe o talvez. que me ocorreu hoje, ô Haller?
Ah, que tudo isso seja uma grande mentira tua e ah. que tu esteja querendo lançar esse produto e você está segmentando o público. Cara, às vezes a minha história tendeu a isso. Plot twist, né, cara? Mas tipo assim, cara, sendo bem franco mesmo, foi uma ideia que, enfim, eu uso muito IA para poder me ajudar a pensar em Sim. conteúdos. E, cara, eu joguei lá, pô, quero criar um SaaS, baseado no conteúdo que eu crio. E aí ele me deu a ideia. Oh, Deu uma ideia. fantástico, cara. Tipo assim, pegou ali e eu falei, perfeito, cara. Mas assim, é uma ideia, cara, que eu só vou conseguir jogar para cima se eu tiver investidor, porque eu não tenho Sim, puto no sim. bolso. Sim, Mas sim. assim, a ideia eu acho muito boa, né? Teve gente que, pô, não achou legal porque não faz sentido. Mas eu acho que essa parte do Lit Code é uma coisa que nunca vai deixar de existir, felizmente, É. independente do momento. Então, enfim, só uma ideia, quem sabe, né? De certa forma você vai estar aplicando muito conhecimento também, você vai ter um ganho legal de botar um produto no ar, então eu acho que tudo isso aí vai te agregar bastante, tecnicamente, né? Sim, sim. E uma coisa até que o Douglas perguntou, cara, é o seguinte: na tua visão, o que acontece é uma escassez de vaga ou são os salários em média que estão muito baixos e fazem com que as vagas boas sejam mais escassas de certa forma? Ou você sente que mesmo que você quiser topasse ganhar metade, sei lá, ainda assim não tá fácil? Mesmo que eu topasse a metade, não tá fácil. Porque vaga a gente tem muita, cara. Muita vaga. Independente da stack que você escolher hoje. Sim, Muita vaga. Se você abrir o LinkedIn ali ou qualquer outro lugar que você sim, colocar parece para um monte, né? vai aparecer muita vaga. Então você tem que se desdobrar meio que o triplo para você aceitar o mínimo para trabalhar o dobro. Faz Sim. sentido isso? Não. Mas é a realidade. Então, na minha visão, o grande problema que a gente tem é isso, cara. Pô, a gente tem também talvez a questão do salário, que a gente poderia falar, né? Mas Aham. mesmo você aplicando para vagas de senioridade menores, você ainda assim tem essa cobrança e essa dificuldade. Então, enfim, não querendo desanimar, né? Mas, enfim, minha visão. Cara, e deixa eu te perguntar, é, você já trabalhou em quantas empresas aí na tua carreira? Vou contar. Falou que Hoje, você tá com uns 6 anos de experiência aí, né? 3 empresas trabalhei. 3 empresas. Nessas empresas, na equipe que você trabalhava ali mais próximo de você, tinha quantas pessoas? Em cada uma, Geralmente, assim? você fala assim, dividido por. Não, assim, na empresa A, eu trabalhei com, por exemplo, Ah, hoje eu tá. trabalho com mais ou menos umas 10 pessoas na equipe que Tá. eu atuo, né? Então são 10 pessoas muito próximas ali que eu tenho uma relação muito próxima. No teu caso, com quantas pessoas você interagia diretamente, assim, na empresa A, B e C? Tá, na empresa A, que no caso, vamos falar a primeira, né? Foi ali 8 pessoas, né? Que a gente pode falar sobre dev front-end, back-end, Aham, DevOps, QA, parte de, sei lá, pessoa que trabalhava com design, 8 pessoas. A empresa B, vamos falar assim, que foi a segunda que eu trabalhei, foi um pouco menor, né? Porque assim, necessariamente a gente não tinha uma equipe, a gente, enfim, cada um ia lá e pegava a tarefa, era um aham. pouco mais desorganizado. Então, eu lembro que era um time de 15 pessoas, cara. Então, tipo assim, era 15 dev full stack, foi meio que uma Caramba. bagunça. Mas o sistema funcionava muito bem por alguma razão, né? Eles tinham Aham. uma gestão boa ali de tarefas. E no último que eu trabalhei, cara, foram também 10 pessoas, né? Divididas nesse mesmo escopo. Então, cara, mesma ideia. Não foram um time muito grandes, mas eu consegui ter uma experiência muito boa ali de trabalhando no ambiente Scrum, assim, essas coisas, sabe? E você teve uma relação boa com essas pessoas, assim, tipo, foi legal? Sim, Que eu criou nunca, uma confiança, assim, mútua? nunca tive problema, assim, com trabalhar com pessoas, né? Eu até sempre enfatizo que a coisa mais importante que a gente tem hoje, trabalhando até, enfim, ambiente remoto, não remoto, é a questão da comunicação, né? Uhum. Então, eu sempre gostei muito de enfatizar a comunicação, né? Até porque cheguei no momento que eu recebi um feedback que eu precisava me comunicar mais, que, enfim, a gente Sim, sim, que é um pouco mais introvertido na área de TI é complicado. sim. Mas nunca tive problemas assim de relacionamento. Eu levei relacionamento para, enfim, às vezes até para carreira, para poder pedir oportunidade no futuro. Então, cara, muito legal. É isso que eu ia te dizer, porque eu acho que boa parte dos lugares onde a gente ainda vai trabalhar na nossa vida é,
tem relação com aquelas pessoas que já trabalharam conosco no passado, né? Com certeza, cara, se eu for te contar a quantidade de gente que eu já trabalhei, mais de uma vez, em empresas diferentes, onde eu já contratei a pessoa já me contratou. Claro que eu tenho uma vantagem nisso, porque eu acabo dando aula para muita gente, então também tem muito aluno, né? Quantitativamente é muita gente. Então já aconteceu de eu contratar aluno várias vezes, várias vezes. Já aconteceu de eu trabalhar a convite de aluno. Então, no fim das contas, cara, eu acho que networking é uma coisa indispensável, né? A maior parte das empresas que eu fui trabalhar, eu não fiz nem entrevista, cara, assim. Fiz assim, só para Só pra meio que para validar. se conhecer, mas nada técnico, assim. Eu Não. nunca fiz, eu não me lembro de ter feito uma entrevista técnica, que alguém tenha feito comigo, assim. Por isso, porque você já vai com uma recomendação, então você já conhece as pessoas, às vezes até mais de uma pessoa, e aí você, de certa forma, pula algumas etapas. E eu acho, o Halley, que as melhores vagas, acho, se desenrolam dessa forma, sabe? É sempre alguém que já conhece alguém, porque muitas empresas, elas pagam, ah, às vezes, meio salário, às Uhum. vezes mais, às vezes menos, por você indicar. Porque elas entendem que elas vão ter uma assertividade maior com alguém que já trabalhou com você em outra oportunidade, né? Por isso que eu te Sim. falei do networking, o quão relevante isso é e o Obrigado, quanto amigo. tem Você é um conseguido amigo. explorar isso aí, né? Ai, perdão, acho que eu ouvi um áudio aqui. Foi aí? Ah, tá. Eu tava Perdão, achando que era perdão. aqui já. Não, tranquilo. Pera aí, deixa eu abaixar aqui que senão vai parar de novo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Oh, meu Deus do céu. É o teu Vem- banco de. É o Teu meu, banco de meus, áudio. o meus alerta aqui. Deixa eu tirar aqui. Só um minutinho. Tira. Pronto. Pronto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Você tá ouvindo ainda? Eu tô. Não sei se a galera tá. Acho que tá. Nossa, de onde que tá vindo isso, cara? Alerta. Ah, tá daqui. Nossa, Achou? perdão. Achei aqui. Nada. Imagina, cara. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Oh, meu Deus do céu. Agora o É, pessoal tá. fica de boa aí, pô. Deixa eu ver algumas perguntas aí enquanto Vai lá. você arruma aí. O Rodrigo perguntou sobre os assuntos, assim, Obrigado, que. amigo. Você é um amigo. Isso o que que é? É Alexa ou é um áudio rodando? É o contador do meu. É o alerta da minha Twitch, cara. Pelo amor de Deus do Obrigado, céu. amigo. Você é um amigo. Ah, tá. É Eu não- alguém te seguindo lá. Alguém clica pra me seguir. E a galera agora vai te seguir bem mais, porque tá saindo na live, né? Filha da mãe, cara. E eu acho que eu tirei aqui agora, deixa eu ver. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Agora todo mundo. Eu acho que tu pode aproveitar Ah, então beleza. Manda bala aí, É, faz a pergunta. é. Não, o Rodrigo mandou uma legal aqui, ó, que é sobre os assuntos mais requisitados, cara, em cada nível, assim. O que que você vê que aparece muito Obrigado, em amigo. vaga Você é um sênior, em amigo. vaga pleno, em vaga júnior? O que que você percebe mais? Na minha visão, a parte da vaga de sênior, assim, vem muitas partes das bases, né? Então você saber muito bem ali como que funciona. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Cara, deixa eu excluir isso daqui, que eu não vou conseguir, cara. Só um Não, minutinho. tranquilo. O Sérgio assim, pô, melhor reiniciar o PC. Tira. Filha da mãe, cara. Corta a Twitch. Corta a Twitch. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Agora foi? Olha, eu não tô Desculpa aí, vendo mais, pessoal. mas... Não esquenta não. Bora lá. Cadê? Então, questão das perguntas. Isso, o que que aparece mais aí? Na minha concepção, no que aparece mais é parte de sênior que eu vejo. Muita questão das bases, arquitetura, você saber questão de escalonar sistemas. Pô, você tem esse sistema X aqui, como você faria para escalonar ele de maneira que, pô, se tivesse, sei lá, 10 vezes mais usuários? É isso que pega muito para entrevista de sênior, né? Inclusive por isso que eu abandonei a parte de sênior, porque eu não vivi isso e não sei. Entendi. Então, você entender a questão de padrão de projeto, você saber a questão de escalonamento, performance, entender e saber explicar bem como que funcionam as coisas por baixo dos panos, por exemplo. Fizeram pergunta para mim como que explica para mim como é que funciona o Redis, né? Pô, não sei Tá. como é que explicar o Redis por baixo dos panos. Eu sei como implementar o Redis, mas funciona por baixo dos panos, você me quebra. Sim. Então, assim, vem muito essa questão de você entender como funcionam as coisas por baixo dos panos. Para a entrevista de Pledo, né, que eu fiz, estou fazendo mais recentemente,
eles perguntam muito sobre a questão de implementação prática, né? Como você resolve problemas, como você geralmente costuma, sei lá, implementar a questão de cache no front-end. São perguntas um pouco mais fáceis de se resolver, né? E pega um pouco da parte de júnior também. São perguntas que perguntam mais a implementação prática. Quando a gente fala assim da parte do sênior, é um pouco mais da parte abstrata. O sênior tem que saber resolver as coisas sem, como é que eu vou falar? Saber resolver as coisas sem colocar a mão em código. É isso que eles buscam. O pleno e o júnior. Eu acho que o sênior atua muito resolvendo o problema, como você falou, sabe? Pensando na solução em si do problema, muito orientando outras pessoas. O pleno ele já tem uma noção um pouco melhor de como usar bem a tecnologia, de como resolver da melhor forma, uma solução que já foi proposta. E o júnior é a implementação, cara. É aquela pessoa que vai fazer o que você disser. Então, tá muito relacionado para mim no nível de autonomia, principalmente, que cada uma dessas pessoas tem dentro de um time. E isso reflete muito o tipo de tarefa até que cada um vai pegar. Fim das contas, você sabe, como gestor, dentro de um time, quem é a pessoa que tem capacidade de fazer cada tarefa. E se você passar a tarefa errada para a pessoa errada, o resultado vai ser meio catastrófico. Tanto uma tarefa muito simples para alguém muito sênior, quanto uma tarefa mais complexa para alguém muito júnior. Então você vai ter, em ambos os casos, um problema. No caso do sênior, você vai fazer com que aquela pessoa simplesmente desanime, repense um pouco a trajetória dela naquela empresa, né? E já aconteceu comigo muitas vezes isso também. Sim, nada contra. Eu não reclamo de tarefa, cara. Eu pego o que me pedirem, eu faço, assim. E até eu, nos últimos anos, cara, eu tenho tentado trabalhar como dev mesmo, sabe? Dev, literalmente, Mão na massa mesmo. mão na massa mesmo. Eu não quero cargo de tech lead, de CTO, de, sei lá, qualquer outra coisa. Porque como eu dou muita aula, eu tenho que estar o mais próximo possível do aluno, sabe? Sim. E como é que eu vou dar aula de uma coisa que eu não faço? Como é que eu vou ensinar um assunto que eu não vivo? Entende? Então, meu dia a dia é programando, é sofrendo pressão, é ouvindo reclamação, é realmente vivendo aquela realidade. E não é porque eu tenho mais ou menos experiência que eu também não passo os mesmos problemas que todo mundo passa, porque até certo ponto é resolver bug, escrever código, é o que todo mundo enfrenta, mas isso me ajuda um pouco a ter um pé mais na realidade, sabe? Porque o que mais acontece é, conforme você vai tendo mais experiência, você vai saindo do código. Então você acaba com o tempo perdendo o que eu chamo assim de quase que de liquidez do mercado, né? Porque como é que uma pessoa às vezes que saiu do código depois de 5 anos vai tentar fazer uma entrevista para programar? Vai sofrer, vai sentir. Sim. Principalmente uma tecnologia diferente, sabe? Então eu sempre quis tentar me manter o mais ativo possível, mesmo quando eu era CTO e atuava mais no dia a dia, sei lá, 90% do tempo eu estava programando. E eu tenho uma resistência muito grande hoje de mergulhar em negócio, sabe? Eu sinto que a gente, quando está já há um certo tempo na área, tem uma tendência sempre de puxarem a gente para resolver problema de negócio, que não é problema técnico. Existe uma interseção, mas aonde está? Qual é o limite? Qual é o limite que vai te tirar daquilo que você pode fazer melhor, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você tem capacidade e conhecimento de fazer? Já teve tempos aí que eu estava tendo que discutir desenvolvendo sistema contábil. Tem que estar discutindo com o contador qual é a regra de reconhecimento de receita em regime de competência, sei lá, uns negócios assim que não cabia a mim. Me disse o que eu tenho que fazer, então, é mais fácil, né? Então são reflexões assim que muitas vezes a tua carreira ela vai indo por esses caminhos e você tem que meio que saber puxar para um lugar que vai dar mais resultado e que você vai se sentir melhor, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar muito ao mercado, né? A gente não pode escolher muito, né? Pelo menos as últimas empresas, né, que eu estou fazendo processos que estão bem mais avançados, elas deixam muito claro que a maneiras que elas usam hoje para poder trazer uma progressão de carreira para você é não diferenciando as tarefas por senioridade. É jogando ali para você, uma tarefa ali que talvez fosse de um sênior, na mão de um cara que é pleno, um júnior, o cara quer se aventurar. Se ele acha que ele resolve mesmo, coloca na mão dele. Claro que vai ter ali uma pessoa para poder ajudar ele, eventualmente. Mas, eu acho que
a melhor maneira de você aprender hoje, né, é botando a mão na massa. Sim, Antigamente, hoje, total, é assim, cara. total, total. Os momentos que eu mais aprendi foram os momentos que eu era mais responsável por fazer dar certo, sabe? Que tudo dependia mais de mim. Então você se torna aquela pessoa que garante a entrega. Eu acho que essa responsabilidade faz com que você realmente tenha que pensar mais. Você falou em escalabilidade, por exemplo. Só quando você atravessa momentos em que aumenta muito o número de usuários, que a tua solução começa a cair, que você começa a tentar olhar a causa raiz desses problemas e as possíveis soluções, é que você de fato aprende. Uma coisa não é na teoria, outra coisa é viver isso dia a dia, sabe? Então toda vez que caía um sistema, que travava alguma coisa, a gente aprendia com isso. Aprendia a não ter mais esse problema, entende? Então, por isso quando a gente fala em senioridade, eu acho que não é só tempo, mas eu acho que é a qualidade com a qual você viveu aquele tempo, né? Então você pode tanto passar 20 anos, completando o método, simplesmente ali, sem ter muita noção do que está acontecendo, fazendo exatamente aquilo que te pedem, sem assumir grandes responsabilidades, na mesma empresa, trabalhando com a mesma tecnologia, da mesma forma, na zona de conforto, e eu não acho que zona de conforto seja propriamente uma coisa boa ou ruim. Depende do teu objetivo. Você quer crescer em que velocidade? Se você quer crescer numa velocidade muito acelerada, você não pode ficar na zona de conforto. Eu até tenho um pensamento assim, cara, e eu já trabalhei em algumas empresas por mais tempo, por 8, por 10 anos, né? E em outras por 3, por 4 anos. Eu sempre tive na minha cabeça que o tempo ideal era alguma coisa entre 1 ano e meio e 3 anos. Assim, se você Sim. trabalhar muito menos de 1 ano, o problema é que talvez você não tenha absorvido tudo que poderia daquele ambiente. E quando eu digo daquele ambiente, cara, são os problemas. Os problemas são os melhores momentos, são os problemas. Os melhores momentos para aprender é a hora que dá errado mesmo, é a hora que você às vezes tem que virar uma noite, tem que resolver alguma coisa para ontem. Isso só não pode virar um hábito. Daí a gente realmente não vai aguentar. Mas é isso que vai te edificar com o tempo. Então, essa questão de ser, eu vejo muita discussão assim, é sênior, é pleno, é júnior, isso tá um pouco aos olhos de quem te contrata também. Se a pessoa te contratou como sênior, tá ótimo. Então, para ela, você é sênior É. e talvez essa resposta não esteja totalmente em você, né? Mas sim o como você se coloca. Agora, é indiscutível que o tempo te molda, e o tempo de qualidade, o tempo em diferentes problemas, o tempo em diferentes tecnologias, o tempo em diferentes áreas de negócio. Então, você passa de novo, como eu falei, a ligar os pontos mais rápido, sabe? A conseguir performar, às vezes, com muito mais agilidade, né? Eu acho que vem também dessa questão além, falando dessa parte da senioridade ainda, é de você ter a humildade, né? Às vezes, por exemplo, pô, o meu canal do YouTube trouxe uma clarificação que eu não estava percebendo. Cara, embora, pô, as 2 últimas empresas que eu trabalhei, eu tinha, sei lá, responsabilidade de sênior, eu não sou sênior, não vivi isso, não tenho, cara, conhecimento de arquitetura, não sei o que é DDD, porque eu não vivi, não precisei implementar aquilo. E eu acho que, cara, muitas coisas, muitos conceitos da senioridade, você só pode dizer que você sabe quando você viveu aquilo. Não só porque, às vezes, pô, se você lê um livro, você fez um curso, pô, eu acho que, às vezes, tem que ir um pouco mais fundo do que isso. Tem, claro. Então, cara, eu tô estudando muito para poder assumir, enfim, isso, mas hoje para mim, cara, hoje eu sou um plano bem consolidado. Sênior não sou mais, e eu acho legal, enfim, todo mundo tem essa humildade um dia, né? A gente, claro, tem que saber se vender bem no mercado, mas se venda bem para você conseguir transparecer isso quando você estiver fazendo entrevista. Porque senão, Claro. meu amigo, vai perder tempo. Algumas perguntinhas aí, ó. Por exemplo, o Bruno mandou o seguinte: como é que você tem escolhido vaga em empresa? Como é que é essa parte de buscar a oportunidade? Não precisa abrir coisas que você não queira, tá? Tá, Se você tudo tem bem. uma estratégia, às vezes, muito boa, e afinal você também tá no mercado aí, tá tranquilo, tá? Mas como é que é esse fluxo? Porque eu acho que você é um cara que consegue, pô, chegar nas entrevistas. E tem muita gente que não passa nem do currículo, entendeu? Então eu acho, Alex, que você tem um currículo legal, cara. Você tem um LinkedIn legal.
Tá. Como é que você vê essa questão de se tornar mais atraente para uma empresa que quer te recrutar? Como é que você filtra essas vagas? Tá. Hoje, a maneira que eu faço é. Primeiro, cara, você tem que entender que o recrutador, ele tem muito pouco tempo para te analisar como pessoa. Levando isso em consideração, você pensa, pô, o cara tem 8, 10 segundos para ver quem sou eu. Aí você já começa a melhorar tudo. O seu currículo, o seu LinkedIn. Cara, coloca. Tem pessoas, tem recrutadores que ajudam você, tem esse serviço, né? Inclusive, no meu caso, eu fiz isso. Eu contratei uma recrutadora, né? Que você consegue encontrar até no LinkedIn isso, que te ajuda a melhorar o seu LinkedIn para poder ter uma visibilidade melhor, um SEO melhor, né? Uma vez que você fez isso, né? Você vai, pô, começar a melhorar o seu currículo. Porque o seu currículo também é muito importante. Pô, é ali que a pessoa vai encontrar quem você é. E não tem. Tudo que eu falar aqui para vocês, pessoal, não tem bala de prata, não tem como garantir nada. Mas levando em consideração que o tempo da pessoa é muito valioso e tudo que você fizer vai ser para ficar o mais claro possível o seu valor como programador ali, cara, não tem como. Você vai ter ali uma sessão que vai definir você de maneira, da melhor maneira mais rápida possível, clarificar suas experiências com o maior número de valores possível, e sem criar valores fakes, nada, tá, pessoal? Não tô falando para vocês mentirem, não mintam no currículo, porque isso vai ser cobrado. Realmente trazendo quem é você, tá? E caso você, vamos supor, pô, eu quero oportunidade, mas eu não tenho, eu quero experiência, mas ninguém me dá oportunidade. Uma saída muito legal que a gente tem hoje é voluntariado. Tem muito projeto de voluntariado no LinkedIn que você não precisa, você não vai receber nada, lógico, mas, pô, é uma oportunidade você estar no time, você ter uma experiência no seu currículo, você às vezes falar inglês, cara, e você cria um network que você tanto precisa ali dentro. E foi assim que eu fiz, acho que por um tempo, cara, 8, 9 meses trabalhando de graça. Lógico, fazia freela, mas enfim, para poder ter uma experiência. E a gente quebra aquele paradigma. Mas enfim, só voltando no assunto. É isso, pessoal, é você tentar se diferenciar diante do pouco tempo que você tem para com recrutadores. Não tem bala de prata, não tem bala de prata. Não tem mágica, E né? não tem, cara, não tem. Você vai, às vezes, aplicar, cara. Eu aplico hoje, para vocês terem noção, para 20 vagas por dia. Tá. E é pouco ainda, tipo, eu podia aplicar mais. Eu estou usando uma plataforma que me ajuda muito a automatizar o envio de e-mails, enfim. E, cara, ajuda bastante, tá? Mas a gente tem muito esforço para poder voltar, né? Então, invista na sua imagem pessoal, invista no seu currículo para você ter ali uma. Como é que eu vou falar? Uma Quando você fala imagem investir melhor. no seu currículo, é como você estrutura o seu currículo, né? Porque o currículo Exato. é a realidade que você viveu também, não tem como melhorar isso, né? Sim. É como vender melhor isso, certo? No final das contas, é tudo sobre isso, é você saber se vender da melhor maneira. E, lógico, a gente tem hoje, né, várias maneiras de você fazer isso, né? No YouTube, inclusive, tem vários tutoriais ensinando você criar o seu currículo, mas deixo essa dica para vocês, tá? Ajuda bastante. Eu já recebi vários feedbacks, meu currículo está bem estruturado e tal, mas também tome cuidado para não ser muito generalista, para não cair aquilo que eu falei para vocês. Aham. Quem sabe muito, às vezes não sabe nada. Bem, vamos falar assim. Então, é isso, eu não sei se, enfim, eu Não, divaguei faz muito na sentido, pô. resposta. Faz sentido. E o teu LinkedIn tá em inglês hoje. Até o pessoal fez uma Isso. pergunta aí se isso não afeta recrutador brasileiro. Não, não, De pô. encontrar, tá de boa. Hoje o inglês, até falando sobre isso também, é essencial, cara, programação. É tudo inglês. Ô, Raleigh, até fala uma coisa, cara. Eu tenho uma opinião meio controversa sobre inglês para Tá. empresa no exterior, assim. Eu pessoalmente acredito, depois de ter trabalhado muito tempo no exterior, eu acho que é muito difícil você conseguir trabalhar fora, se desenvolver bem, entregar bem, sem falar inglês num nível de conversação fluente, assim. É claro que Ó, existem, se a gente for discutir, é A2, é B1, é B2, assim, você consegue manter uma conversação dentro do escopo do seu trabalho? Esse é o ponto. E eu acho que pelo menos até onde eu vivi, é muito difícil você conseguir defender suas ideias, explorar a atividade que você tem que fazer, tirar dúvidas, se você não tiver um nível minimamente satisfatório de conversação.
que você acha, cara? Você acha que... Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, não, tranquilo, você não sabe inglês, mas vai lá que você vai conseguir. O que você acha? Cara, eu trabalhei em empresas canadenses e trabalhei em empresa dos Estados Unidos mesmo, né? É. E o pessoal, ele, até para te contratar primeiro, eles vêem seu nível de inglês, né? Sim, sim. E o seu nível de inglês tem que ser, cara, o suficiente para você manter uma conversa sobre diversos assuntos de maneira fluida. Então você, pô, não vai ficar, pô, pensando muito para falar. É como se você estivesse falando português mesmo. Então, eu acho que é sim, pô, você ter pelo menos um nível B2, C1 ali. Eu sei que às vezes é chato metrificar, né? Legal você ter esse nível para você falar e é obrigatório. Leva tempo, tá? O aprendizado de uma língua é complicado. Eu falo É isso que eu difícil. Sim. estudo inglês e outras línguas há mais de 5 anos. Mas eu acho que é um investimento para a vida, não só para a parte de programação. Tudo que é melhor começa em inglês, né? Não, pô, falando mal do nosso próprio português do Brasil. Mas eu acho que é um obrigatório que a gente tem hoje no mercado, você saber falar bem o inglês. Mas claro, cara, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, só até sobre o inglês. Se você for aprender inglês hoje, enfim, quer trocar uma ideia, toma cuidado com quem você vai aprender, porque às vezes o próprio brasileiro, ele busca muito a perfeição. Então, só para clarificar isso, eu já vi grupos de estudo em português onde a pessoa ficava parando toda hora para se corrigir outro brasileiro. O cara é brasileiro corrigindo outro brasileiro. Então ele busca uma perfeição que às vezes não precisa. Você no dia a dia, cara, não vai ficar, pô, buscando perfeição. Busca um professor nativo. Então, na minha opinião, é importante sim. Se você for buscar aprender inglês, estude, mas estude com professores nativos. Às vezes Total. os brasileiros eles vão dar tiro no próprio pé. Cara, e isso é muito comum, tá? Já vi em vários lugares. Eu comecei, a minha primeira experiência fora foi em 2005, você vê, tem 20 anos, né? E eu lembro de ter entrado num projeto, cara, que a galera era do Texas, daquela região, até mais do meio ali dos Estados Unidos, e difícil, cara. Difícil. Assim, eu tinha um nível de inglês ok, assim, de curso e tal, Uhum. mas na época foi mega complicado. E eu consegui superar fazendo aula 3 vezes por semana, É, com uma australiana na época. Na época era presencial, né? Ela era contratada da empresa, então ela vinha dar aula para várias pessoas e eu fiz todo mundo fazer particular, né? Então eu acho também que aula particular, 2, 3 vezes por semana, é impossível você não evoluir, sabe? não, Impossível. que eu, nessa parte do estudo mesmo do inglês, cara, como eu estudei sempre sozinho, e, pô, Não, não, sempre. não que você não consiga sozinho, mas digo, ter Não, alguém ali se sim, para trocando te ajudar. ideia, Não, beleza. Tem gente que aprende melhor até com professor, cara. claro. Não tem jeito certo e errado. Mas assim, cara, eu não acho que tem certo e errado, igual você falou. Tem gente que, pô, vai pra fazer uma aula com o professor e consegue melhor, tá tudo certo. Sim, sim. É, É, pode falar, com vontade. tem uma pergunta aqui do Juliano. Eu tava filtrando aqui. Pode falar. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Mas vai falando aí que eu depois eu acho ela aqui e põe Não, na mas, tela. mas ele. Mas tá aqui no chat. Então tá, então fala aí. É que eu achei que tava aqui no meu. Vocês sentiram que vocês sentiram que a divisão entre os escopos se perderam? Sinto que toda posição hoje é um full stack, mais DevOps, mais ML, Machine Learning, né? Uhum. Isso. Essa é a pergunta dele. Cara, eu não acho que DevOps esteja nessa equação, não, cara. Não do que eu tenho visto, tá? Eu trabalho bastante com DevOps, bastante com infraestrutura, tipo, vou fundo em containers, em orquestração, parte AWS. E a maior parte das equipes que eu trabalhei, ninguém tinha a menor ideia. Era uma pessoa só, de 10 era uma que tinha noção. Então eu não acho que tenha que seja um requisito. Agora, full stack sim, cara. Full É, stack, cada vez menos eu vejo, assim, de novo, a opinião de uma pessoa só não quer dizer nada, né? Depende da empresa, depende do arranjo organizacional que tem ali, mas eu acho que vagas full stack, eu, sim, prefiro trabalhar como full stack. Não curto essa ideia de ter essa dependência de, eu vou só até a API, ou eu vou só até a API, sabe, tipo, faço só o front, faço só o back, mexo só no banco. Eu acho que isso limita demais a tua capacidade de agregar valor. Mas, o que você acha, Harley? eu acho que assim, cara,
quando você tem um ambiente onde você trabalha com tudo isso junto, igual ele falou ali, o Stack, DevOps e Machine Learning, normalmente, tá, na minha experiência, é em startups, cara. Exatamente, Putz, tem razão, cara. Tem razão. Startups é onde você é um lugar onde você não tem nem espaço para respirar. E eu só trabalhei em startup, cara. Meu negócio é startup, Nossa. assim. É Você só vai, loucura. você vai, cara, trabalhar facilmente por dia ali, até empresa de fora que eu trabalhei, mais de 8 horas por dia. É um Nossa. fluxo de trabalho muito intenso. Você vai aprender muita coisa, lógico, mas geralmente o lugar que você vai trabalhar com tudo junto, né, e você às vezes é até obrigado a isso, cara, startup. Então eu não acho que isso se aplica para todas as empresas, não, mas levando em consideração que hoje a gente tem muita startup, talvez esteja se normalizando. Pô, cara, eu vou te falar, eu curto esse caos, tá? Eu curto. Eu sou aquele cara que eu curto comitar na master, eu curto na main master, eu curto não abrir nem por request, cara. Eu vou direto ali, entregando ali, sobe o negócio, faz o front-end, faz o back-end, faz a API, fala com o cliente, ouve esporro. Tipo assim, eu acho que eu me sinto, talvez, sei lá, cara, mais produtivo nesse tipo de ambiente, assim. Quando é muito burocrático, me tira um pouco do sério, sabe? Tipo. Eu entendo o que você tá falando. Entende? Aquele pipeline muito longo, e aí aquelas aprovações, e tem que mandar pro QA, e aí o QA fala tal coisa. Nem pro request eu gosto de abrir, cara, mas enfim, aí sou eu, assim, sou eu. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta aí, cara? Não. Deixa eu ver aqui, tem algumas aqui. Pessoal falando aí de Delphi, aí não dá, né? Tem uma polêmica aí do William, cara. Eu vou deixar você responder. Fala o que você quiser. Consultoria para vaga internacional. Qual a tua opinião? Eu nunca fiz consultoria como essa, então eu não posso falar porque eu realmente não tenho experiência. Consultoria no Brasil é muito comum. E aí a gente tem uma opinião meio que... A minha opinião, tá? E geralmente eu não gosto muito, mas eu tô aceitando, né? Lógico. Porque eles vão... Como é que eu vou falar? Eles vão te pagar um todinho e estão recebendo um HB20. Entendeu? Como assim? Por exemplo, você deveria valer um HB20, mas eles estão te pagando um salário de um todinho. Você deveria receber muito mais como profissional. Só que eles ficam com uma grande parcela, né? Esse é o grande problema das consultorias que eu vejo hoje. Mas, em contrapartida, o processo com eles é muito rápido. Então, você consegue oportunidades grandes. Mas uma oportunidade que às vezes é pra você receber, sei lá, 20 mil reais, você vai receber, 12, 10... Entendi. Eles são tipo atravessadores que te alocam em algum lugar. Eu vou botar a pergunta de novo aqui, porque só para ficar claro. É que eu acho que o William quis dizer outra coisa, tá? Posso estar enganado. Acho que o que você falou foi empresas de consultoria que te alocam numa outra empresa, ficam com a maior parte do salário e te pagam um valor menor. É isso que você falou, né? Acontece muito. Isso, que seria o outsourcing, basicamente, né? Ou nem outsourcing, às vezes é só um atravessador mesmo, né? Te pega, vai lá, legal, ô Halley, vem cá, vou te pagar, sei lá, $2.000 e vou ficar com 10 ali, né? Você já trabalhou nesses ambientes, cara? Ou tu conhece gente que trabalhou? Eu trabalhei, sim, numa empresa que fazia isso, cara, mas às vezes não é tão ruim, né? Eu falo que é chato porque você, enfim, tem a metade do seu salário. Você sabe que vai receber metade do que você deveria merece. Sim. Mas, em contrapartida, às vezes você evita fazer um processo de várias etapas. Porque as empresas de outsourcing, consultorias, elas têm um filtro muito bom. Elas vão fazer já o processo interno dela de entrevista para você aplicar para várias vagas ao mesmo tempo. Então, às vezes, tem uma etapa só para conversar com o CEO direto. Sim. Então, esse é um bom benefício. Então, eu não descartaria, mas eu teria ciência de que você ficaria com um salário menor diante do contexto que você está. Então, minha opinião. Não, tem razão, cara. Eu já tive experiência com outsourcing aqui no Brasil, né? E, cara, a luz aqui tá dando uma piscada. Se cair alguma coisa, é isso, tá? Mas aí você não sai da live não, que daí eu entro pelo celular. Qualquer coisa, tô avisando. Eu já trabalhei há muitos anos atrás. Só que ao mesmo tempo, cara, tinha algumas empresas de outsourcing que te davam a oportunidade de trabalhar em mega corporações. Tipo, eu trabalhei,
por exemplo, companhia aérea, empresa de telefonia, órgão dos Estados Unidos, tipo, eu cheguei a trabalhar até né, não no, né, mas no órgão que faz a medição oceanográfica de terremoto, etc, né, então assim, pô, uns negócios que dificilmente você teria capacidade de conseguir uma vaga num lugar desse, às vezes o empresa de outsourcing boa te coloca lá dentro, né, mas acontece o que você falou, você vai ganhar X, eles vão ficar com 2x, 3x, mas aí tem que ver até que ponto isso faz parte do negócio também. Afinal, quando você está desalocado, eles te pagam, mas depende da empresa, cara. Tem empresas e empresas. Né? Não. As outsourcings que eu fiz era tudo nesses mesmos escopos, sabe? E tem outsourcing que eles têm uma regra muito grande também para contratar você, até porque, pô, é quase certeza que você vai entrar lá e vai conseguir uma oportunidade. Então, assim, é bom e é ruim, vamos falar assim. Acho que tem mais parte boa do que ruim, né? Mas tem a ciência disso. Não, exatamente. E agora, eu acho que talvez a pergunta do William tenha sido na linha de consultoria para te colocar no mercado internacional, tipo, para te ajudar na entrevista, ajudar em vaga. Realmente eu não tenho muita experiência com isso, mas você já viveu, não precisa citar nomes, obviamente, mas você já passou por esse processo? Como foi realmente, né? Quais são as etapas que você vivenciou? Te ajudou? Tipo, como é que foi esse processo? Vou ser bem transparente aqui, tá? Não vou falar nomes igual você falou, mas geralmente esses tipos de, enfim, empresas que fazem isso, eles não vão focar só em você. Então eles vão colocar você num grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você vai fazer, vamos supor, uma reunião, que você vai estar com várias pessoas ali que também querem uma vaga internacional. E aí você provavelmente vai ter benefícios, você vai ter vagas, enfim, que vão te dar mais oportunidade, que você vai ser indicado, mas não acho que é uma garantia de que você vai de fato conseguir a sua vaga, tá? Até porque eu tô falando isso diante da minha experiência. Eu já fiz mentoria, eu já participei desse tipo de coisa, e não é uma garantia, tá? Não é uma garantia. Você pode perguntar para outros devs que, pô, você vai saber que eu tô falando a verdade. Porque, cara, eu acho que a pessoa que também acredita que existe uma garantia, ela tá sendo ingênua, né? Tipo, isso eu digo em relação a tudo, a curso, a consultoria, qualquer coisa. Eu acho que tem uma grande carga assim, é como se fosse um atalho. Ela vai te ajudar a tomar melhores decisões, talvez, a formatar melhor você enquanto profissional, vai te dar uma bagagem ali talvez, não sei, de entrevista, não sei como é que funciona. Mas no fim das contas, é você que está lá fazendo a entrevista, é você que está lá conversando, é você que está lá mostrando o que você sabe, o que você conhece. Então, a pessoa também não pode comprar um sonho, né? Acho que tem que ter o pé no chão, né? Esse é o grande problema, cara. As pessoas hoje trabalham, a fala com geral, né? Tipo assim, o nosso mercado de programação, ele tá muito, minha opinião, tá? Tá muito infectado por essa manipulação de sonho, cara. E essa mercado em geral, né, cara? De tudo, né? De tudo, é verdade. Marketing, tudo, verdade. Essa falsa ideia de que vai ser tudo muito fácil prende muita gente, infelizmente, ainda, cara. E por conta de não ter muita gente falando de como é a verdade, é complicado. Então, assim, cara, tenham pé no chão. Não, você tem razão, cara. Você tem razão. Mas, só fazendo um parêntese, tu conhece o Primo Dev, cara? Conheço, nossa, canal? o conteúdo dele é muito bom. Pô, o Primo Dev foda, cara. Acompanho bastante também, gosto muito dele. E o Primo Dev, ele tem um vídeo que ele fala disso. Até vou recomendar aí, né? O vídeo chama Economize 10 mil reais com esse vídeo. E ele fala um pouco sobre a experiência dele. Aí eu não... Depois vocês olham lá o vídeo e veem por vocês mesmos, né? Mas ele fala um pouco sobre esse outro lado. Então acho que vale a pena. Mas só voltando nesse assunto, eu acho que no fim, todo marketing hoje, quando a gente fala de rede social, ele gira em torno de uma vida que você quer viver. Isso. E para isso você vende a prosperidade. E nessa venda da prosperidade, muitas vezes você faz promessas que não são totalmente possíveis, são possíveis, mas não são prováveis. Tem uma diferença aí, né? E a gente fala muitas vezes, sim, em lidar com a frustração das pessoas, em lidar com o sonho das pessoas. Por isso que se torna sensível, sabe?
Então, assim, vai de posicionamento. Eu acho que isso é uma coisa que está muito em alta no mercado em todas as áreas hoje, não tem nada a ver com a área de dev. Mas, assim, ao mesmo tempo, cara, é fato que trabalhar no exterior tem mudado a vida de muita gente. Com certeza. Nossa. Porque, pô, cara, eu tô há tempo na área. E, cara, sempre foquei muito na minha carreira, sempre me desenvolvi o máximo possível. E eu sempre notei que aqui no Brasil tinha um teto muito baixo, assim, salarial, sabe? Trabalhando como dev. Por Sim. mais que você, porra, tivesse experiência, conseguisse, sempre tinha aquele teto ali. E eu noto que trabalhando no exterior, esse teto ele ficou 2 vezes mais alto, 3 vezes mais alto, pelo fator do câmbio. Não é um mérito. A gente tem que ver que a empresa americana lá que te paga o- o- um salário legal aqui pro Brasil, para lá é um salário muitas vezes baixo, né? Para uma realidade de pagar aluguel, de ter filho, de fazer supermercado. É porque aqui a gente multiplica por 5. Eu cheguei a trabalhar, ô Halley, eu lembro um salário que eu recebi uma vez, o dólar tava 6,20, cara, seis e vinte e Putz, quatro. Eu lembro até hoje. meu seis e vinte e Deus. quatro. Pô, fica uma coisa realmente, um valor muito alto, sabe? Para a Sim. realidade. Então, ao mesmo tempo, muita gente consegue, pô, mudar de vida, cara. Muita gente consegue. Você também trabalhou fora, então você sabe disso. Sim. Nossa. Você consegue, muitas vezes, alcançar um nível de organização financeira até que afeta a tua vida dali pra frente, sabe? Eu conheço gente até que se aposenta. A gente tava trocando uma ideia. Eu tava em Sim. São Paulo no. Você tá em que cidade mesmo, cara? Sou de Piracicaba. Piracicaba, né? Eu tava em São Paulo agora, sábado, no evento da CodeCon, e tava trocando uma ideia. Pô, muita gente amiga, muita gente que eu conheço há muitos anos, né? E tava trocando uma ideia com o Valdemar Neto. A gente até gravou recentemente um podcast aí sobre AI, vai sair lá no canal dele, lá da Tech Lead Club, em breve. E ele tava falando um pouco sobre o mercado americano, o mercado até fora do Brasil, e de como tem empresa lá que oferece, por exemplo, stock option, que oferece vesting, né, que te dá percentual da empresa. Isso é muito comum. E às vezes, cara, quando uma empresa dessa faz um IPO, quando uma empresa dessa cresce, faz outra rodada de investimento, cara, aquele um salário que você recebeu ali de vesting em cotas da empresa, aquilo ali é multiplicado, sei lá, cara, por 1.000, entendeu? Tanto que tem até pesquisa aí, muitos ex-funcionários, né, de muitas startups americanas se tornaram milionários antes dos 40 anos, sei lá. Então, muitas vezes esse nível de oportunidade, né, que essas empresas dão, claro que não é fácil acertar nisso, né? Ah, envolve muitas variáveis que a gente não controla. Eu mesmo já tive veste em um monte de empresa que afundou, então assim, ó, não é ciência exata, Não. mas muda a vida, né, cara? É Cara, inegável. E ao mudar a vida, mexe com o sonho. E ao mexer com o sonho, você acaba abrindo a carteira, né? olha, eu gosto sempre de abrir valores, né, diante da minha situação, né? Claro, ninguém é obrigado a Sim, fazer sim, isso. claro, claro. Mas da minha última posição que eu ganhei em dólar, cara, era 4 mil dólares, cara, mais de 20 mil reais. Sim. Eu nunca pensei que eu ia ganhar tanto na minha vida sem fazer concurso público. Para mim, cara, realmente abre muito leque, né, para tudo que a gente quer fazer. A gente fica às vezes pensando até que a gente fazer tanto dinheiro, né? Aham. Mas para eles não é muito, né? Por 4 mil dólares, acho que eu ganhava É 24 difícil mil reais. contratar alguém lá nesse valor, cara, assim, alguém com mais É, experiência, né? Porque você pensa, muitas cidades americanas só o aluguel já é 2,5, mas tem imposto, esse valor não vai inteiro pro bolso da pessoa, né? Então não é tão trivial também. Então essas empresas, elas, de certa forma, tiram muita vantagem, né? E, e eu vejo que o dev brasileiro, cara, às vezes rola uma síndrome, né, do impostor, assim. O dev brasileiro é bom, cara. Eu trabalhei com muita gente, cara, de tudo que é parte do mundo. E a força, cara, a garra, assim, que o brasileiro tem é bem legal, cara, bem admirável, assim, sabe? Então, você sabe que o programador brasileiro, ele é muito admirado lá fora pelo esforço que ele tem, né, cara? Tipo, de pô, tem, resolver. cara, tem, Nossa, tem, tem. e isso é uma coisa que eu conversei até com outras pessoas, canadenses, pô. Até pessoa que não é, acho que era. Conversei às vezes com um indiano sobre isso, cara. Indiano, cara. Gosto muito de falar com Indiano já. indianos. Porra. E aí,
dá pra você ver, cara, que o brasileiro ele pega o problema e resolver, ele resolve. Agora você pega, enfim, o cara que é de lá já mesmo, às vezes ele não tem a mesma garra que a gente tem pra resolver as coisas. É. Só que o cara tá recebendo mais, lógico, porque ele mora lá, né, cara? Então, Exato, mas a explicação é essa, o Harley, porque pensa é, bem, você tá ganhando $4.000, pra você sim, é R$ 20.000. O cara lá ganhando $4.000, ele tá chateadíssimo, assim. Ele tá sim. louco pra arrumar outra coisa. Então, entendeu a diferença? Tipo, muda a perspectiva, né, cara? Levando em consideração a perspectiva ali de quem tá contratando, né, tá tudo certo. Por isso que eles às vezes apelam ali pro brasileiro, né? Às vezes pagando até salário que, pô, 2.000, $1.500 já vi oferecendo, pelo amor de Deus. É. Vamos falar de salário, cara. Assim, ó, o que você acha de tudo que você tem visto, tá? Uhum. Falando em exterior. Júnior, pleno, sênior. Quais são as faixas que você tem observado? Eu sei que você já deve ter, assim, não sei se isso é sempre divulgado na vaga ou é algo que é Sim. combinado depois. Como é que funciona essa questão? Ó, pegando a regra normal, tá? Pra Júnior, no máximo 3.000, cara. 3.000 no máximo. Tá. E o mínimo? No mínimo, cara, o mínimo é Que 2.500. você já viu? Ah, então algo entre $2 e $3.000 para Júnior. Ah, não, você tá falando em dólares, perdão. Não, calma. Vamos fazer primeiro exterior. Ah, Primeiro para exterior. exterior? Primeiro Tá, exterior. não. Vai, Júnior. $2.000. Na faixa D. Tá, A faixa de $2.000 é o que o pessoal paga pra Júnior lá. tá, boa. Pleno. Pleno aí você já consegue uns 4.000, tranquilo. Eu tô falando pra brasileiro. Pra brasileiro sendo Não, contratado, isso, 4.000. para estrangeiro, né? Isso, Para beleza. estrangeiro, assim. É, Aí, passando pra sênior, cara, aí você já consegue 6 pra cima. 6, 7. Consegue, consegue. Tá, A última que eu apliquei era 7.000. tá. Que você já é para sênior um valor assim, legal. Legal. Não, e é tranquilo pra eles pagar diante das responsabilidades. Tá. Qual foi o maior valor que você já viu em vaga, assim? Eu sei que tem umas vagas, cara, que passa Putz, O, bastante, ma- assim, né? o maior que eu vi de dólar Aham. foi $9.000, cara. E era assim, uma vaga para trabalhar como um sênior bem sério. Muita coisa para fazer, cara. Só que eu acho que Aham. a vaga era boa, mas era startup. Então, pô, pelo amor de Deus. Se eu te Startup, falar que eu, se eu te falar que eu já vi dev ganhando $20.000, tu acredita? lógico que eu acredito. Eu, eu acredito. O máximo que eu vi foi 9, mas tudo bem. É. vinte Vai mil dólares. muito do nicho da empresa, né, cara? Claro que as empresas que contratam estrangeiro, elas fazem isso das duas uma, ou porque elas não têm dinheiro mesmo e é o que dá, né? Ou porque realmente elas estão ali, é, querem contratar o máximo de pessoas possíveis, não querem se submeter muito à legislação vigente no país em si, né? E pelo mesmo motivo que aqui no Brasil também, tem muita pejotização e tal, né? E, sim, tem nada contra nem a favor, sabe? De Sim, cada um sabe de si, faz do jeito que quiser. Ah, agora, é, contratar alguém lá é caro, cara. É, sim, isso é é verdade. caro. Então, se você falou assim de $9, $8.000, é um valor que eles conseguem pagar bem para alguém bom. E tem muita vaga de sênior nessa faixa. Uma coisa que eu ressalto trabalhei muito tempo com criptomoeda, né? São empresas que em média pagam mais. Então eu vejo que tem alguns nichos, cara, que eles se destacam um pouco. Se a pessoa, por exemplo, manda bem em Solidity, tem experiência com Uhum. blockchain, cara, abre algumas portas. Até te dou a dica aí. Se quiser dar uma olhada em Solidity, em blockchain e tal, olha, são vagas que em média pagam substancialmente mais, tá? Então, A ge- a gente pode trocar essa ideia depois, para mim poder entender melhor sobre isso aí. Até porque o grande problema que eu vejo hoje em trocar de stack é que, como é que você, por exemplo, vou adicionar Solid, igual você disse. Como é que eu aham. vou provar que eu tenho experiência naquilo se eu não trabalhei com aquilo Não, diretamente? não, tem razão. Eu vejo muita gente que já fez uns freelas e tal, e aí Isso. foi pegando com freelas pequenos, né? O cara faz um bot para fazer trade, com essas coisas assim, vai pegando experiência. Ah, daqui a pouco, cara, tem muita empresa que trabalha com ecossistema para blockchain, fazendo wallet, fazendo bridge, fazendo alguma ferramenta. Ah, NFT, essas coisas, daqui a pouco você consegue uma vaguinha ali e tal.
como são vagas que lidam com o dinheiro, né? Acabam pagando mais justamente para ter gente mais engajada, mais às vezes competente, sabe? Cara, e no Brasil, o que você tem visto assim de valores? Você começou a falar de júnior, você falou perto de R$ 3.000. Cara, do Brasil, acho que segue a mesma ideia. 2.500 a 3.000, 4.000 no máximo, que eu já vi, empresa boa mesmo, para júnior. De júnior, tá? Para pleno, a gente tem uma faixa ali de 6 a 8.000, 8 a 10.000 em boas empresas. Tá. E para sênior, cara, aí de 12.000 para cima. Aí você consegue fácil. Tipo, Até uns 16, 18 mil, né? você consegue 16, 18, até 20, às vezes você consegue, dependendo do tamanho da empresa. E aí, lógico, né, isso independente se é CLT ou PJ, eles seguem essa faixa, né? De todas as vagas que eu apliquei, é a mesma ideia. E aí você vai começando a assumir algum cargo, né? Um tech lead e tal, aí você já vai começando a subir mais. E você vê alguma empresa aqui do Brasil que você, pô, gostaria muito de trabalhar, cara, que você olha assim, porra, velho, trabalhar nessa empresa? Do Brasil, cara, É. pô, agora você me fez uma pergunta boa, viu? Tem uma, quando você pensa aí, cara, tem uma que eu admiro pra caramba, que é o Mercado Livre, cara. Pô, é uma empresa assim que eu sou muito amigo da galera lá, já fiz muita live com eles, tem muito aluno do Mercado Livre. E é uma empresa que eu olho assim, caramba, velho, deve ser legal isso aqui, cara. Deve ter um aprendizado massa, sabe? Ó, uma empresa que é aqui do Brasil, que eu gostaria muito, teria o prazer de Só um trabalhar, PS, ela não é aqui do Brasil, a gente sabe, mas está sim, aqui, sim. né? A empresa que eu gostaria muito de trabalhar, que eu acho que, que eles também trabalhavam muito trabalham com o exterior também, é a Cold Miner, do Fábio Akita. Do Akita? Pô, que legal, cara. Putz, cara. Deve ser massa, cara. Porque assim, eu entendo que se eu trabalhasse lá, eu preencheria todos esses gaps que eu falei pra você. Porque o Entendi. cara, pelo menos da maneira que ele, enfim, você vê que ele pega, que ele passa a mensagem dele, a empresa dele deve transparecer tudo aquilo. E eu já fiz, inclusive, entrevistas com pessoas que trabalhavam lá. Oh, e isso é de Ruby, né, cara? Sou de Ruby on Rails. E eu acho que lá a pegada historicamente foi Ruby também, não foi? Nossa. Inclusive, muito dessa questão dos meus gaps técnicos vem de. Eu passei de 2, 3 vezes com pessoas que trabalhavam dentro da CodeMiner, cara. Entendi. E aí as pessoas fizeram umas perguntas que eu nunca ouvi na minha vida trabalhando com Ruby. Caramba. Putz, cara, eu não sei. Realmente eu não deveria estudar mais isso daqui. Eu tô literalmente só codando sem buscar entender de fato. Então, é um mercado bom, né? Muita gente fala que, pô, não compensa, porque o Ruby não tem mercado, mas no exterior tem Não, tem, muita cara. Eu vaga. conheço uma galera que trabalha com Ruby fora. Claro que não é mais aquele boom que foi em 2010, 9, 10, né? Mas tem, cara. Tem. Não, tem bastante. Bastante. Não dá para Bastante. comparar, lógico, com Java, .NET, mas, pô, pelo amor de Deus, né? A comparação que vai fazer. Com certeza, cara. O máximo de uma pergunta até relacionada com coisa que a gente estava falando antes, né? Se aquela parte do histórico de trabalho, tecnologia, o que você fez, faz diferença no LinkedIn, cara? Você sente que... Faz muita diferença se você souber trazer valor em tudo que você fez. Então, Tá. por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa e você, sei lá, vou pegar um exemplo. Você trabalhou numa empresa, você conseguiu otimizar uma dashboard que era em jQuery para React, sei lá. Você vai trazer o máximo de valor possível nisso. Então, quando Tá. você for trazer no seu LinkedIn todas as suas experiências, você deveria tentar trazer os bullet points de todos os valores que você trouxe ali dentro. Como é que... Imagina, cara, que você é um recrutador e você está abrindo seu perfil pela primeira vez, o seu. E aí você fala, pô, eu contrataria esse cara? Se não tiver nada de diferencial, pô, eu tenho 2 caras que trabalhavam na minha empresa. Uhum. E os 2 caras, pô, um cara tem diferencial e o outro não. Qual que eu vou escolher? O que tem diferencial. Então, esse inclusive foi um feedback que eu recebi de um recrutador recentemente, que, cara, infelizmente é uma realidade que a gente tem. Mas enfim, só respondendo a sua pergunta, é isso. É você trazer o diferencial em tudo que você fez na empresa. Não. Uma coisa que eu fico meio na dúvida, assim, é o quanto você deve descrever cada projeto, ou cada... Como você falou, acho que os pontos principais, os diferenciais Isso. principais, mas apresentar a empresa, que nem todo mundo é obrigado a conhecer a empresa que você trabalhou.
apresenta o projeto, apresenta a tecnologia, mas também não adianta escrever uma coisa muito longa que aí você Não, acaba afastando, né? isso aí, na verdade, é um tiro no pé, tá? Porque se você, por exemplo, eu falei muito o pessoal chama de buzzwords, né? Você tentar criar metrificação falsa, falar que você melhorou a interface, sei lá, em tantos por cento, e eles vão te perguntar como que você metrificou aquilo, já aconteceu comigo, tá? Sim. Tá, como é que você metrificou isso daqui? Ah, pô, aí você não sabe responder, você perdeu a oportunidade por causa disso. Então, você pode trazer valor em tudo que você fez, só que de maneira que você consiga, sei lá, cara, vender aquilo bem. Aham. É isso. Sem botar dados fakes. Não coloque dados fakes. Total, cara. Até o pessoal lembrou aí do Nubank, sem dúvida nenhuma. Eu citei o Meli, mas o Nubank também é uma empresa bem Sim. admirável. Como tem várias, cara. Tem várias empresas muito legais, assim, aqui no Brasil também. Ah, assim, grandes corporações, às vezes, elas fazem com que você trabalhe numa coisa muito específica que às vezes a gente tá com uma expectativa de mexer. Eu vou saber como é que o Mercado Livre faz o checkout, como é que ele despacha o produto. Fim do dia você vai trabalhar numa coisa muito pequena, dentro de uma área muito específica, né? Mas, ainda assim, eu acho que vale muito a pena. E por isso que eu te falo, o Halley, dessa ideia assim de trabalhar. Eu tenho pensado muito hoje, cara, numa teoria maluca aqui minha. Sabe, tipo, jogador de futebol, jogador de basquete que fala em temporada? Ah, nessa temporada eu vou jogar Sim. no 15 de Piracicaba. Tá em Piracicaba, né? Sim. Jogar no 15 de Piracicaba. Aí na outra temporada eu vou jogar, sei lá, no Olaria. Quase como isso, sabe? Eu acho que a gente tá numa área que é fundamental a gente tomar conta da nossa carreira, sabe? Do nosso caminho. Eu sei que o mercado tá difícil e é mais difícil de fazer isso que eu te falei. Mas a gente tá ativamente entendendo para onde a gente quer ir, trabalhar com o quê, e ficar o tempo em que você consiga tanto entregar bastante valor, quanto absorver bastante valor. E quando você sentir que você está entrando aí naquela zona de conforto, pô, faz o teu melhor, mas chega uma hora que você muda conscientemente, sabe? As pessoas às vezes têm muita expectativa que a empresa vá cuidar Não. da sua carreira, ela não vai cuidar da sua carreira, ela vai fazer, ela vai te colocar naquela posição que ela acha que gera mais valor para ela, e tá tudo certo com isso, perfeito. Qualquer coisa Existe. diferente disso seria errado até por parte dela, né? E cabe a você saber até onde isso agrega, até onde. E eu digo isso até pelo networking, cara. Até pelo networking. Você imagina, o Halley, você trabalha, sei lá, você tem 10 anos, por exemplo, 10 anos no mercado. Uhum. Você ficou 2 anos em cada empresa, pô, são 5 empresas. Em Sim. cada empresa você trabalhou aí com 10, 12 pessoas, opa, você já tem 60 excelentes contatos ali próximos de você, né? Com uma relação de confiança, e por isso fazer o melhor trabalho que você puder sempre, em todo lugar que você passar, sabe? Porque em algum momento o mundo vai dar uma volta e você vai se ver ou contratando aquela pessoa, ou sendo contratado por aquela pessoa, né, cara? Acontece muito, né? É, sem dúvida, cara. Para fechar, o William mandou uma pergunta legal sobre AI aí, ó. Considerando a hype da AI, o que você acha, cara? Como é que tá o uso da AI por você nas últimas experiências? Você tá usando bastante? Olha, Não tava escrevendo um código na mão? O que você tava fazendo? levando em consideração a minha experiência e meus gaps hoje técnicos, que vem muito que eu já comentei aqui, né? Tipo, as bases mesmo. Eu tô tentando usar IA para me ajudar a estudar, mas não me ajudar a escrever código. Tá. Obviamente, quando eu tenho alguma coisa rápida para fazer, eu vou ali, cara, no Lovable, gero uma página e, Aham. cara, vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Não vou ficar sofrendo à toa também. Mas quando a gente fala de programação, aprender uma coisa de maneira assertiva, cara, eu vou usar IA como alguém que sabe mais do que eu, um sênior, um tech lead, sei lá, cara, para entender os combos e porquês. Gosto muito de escrever na mão também, então tenho um caderno para escrever as coisas. Então eu acho que é legal a gente usar IA, só que de maneira que a gente tem um certo balanço, minha perspectiva. Tá. Você sente que nas entrevistas a galera tem perguntado isso? Pergunta, Tipo, e aí, o que que você usa de AI? usa, Que você pergunta, tá fazendo? Como? Pergunta? pergunta bastante até. A IA só não ajuda no processo seletivo quando eles pedem para você desativar o Copilot ali.
Ah, não, tem que ser, né, pô? Aí não dá, né? Aí não. Mas, cara, eles perguntam sim, tá? Você, pô, que tipo de. Você usa alguma IDE? Usa alguma. Eu sempre falo, né? Eu uso muito o Cursor, o Cloud Code, que é literalmente, assim, pra mim, o que a gente Legal. precisa de hoje, só isso. Então, cara, eu sempre gosto de ficar nesses dois extremos aí. Usar bem e usar diante do meu limite. Mas eu acho que cada vez mais, cara, o pessoal vai acabar fazendo entrevista para ver como é que você usa AI, como é que você se vira, porque se é isso que você faz no dia a dia, por que não te avaliar em relação a essa ótica, né, cara? Então eu acho É. que pro futuro aí vai pegar bastante. Harley, estamos chegando no final, cara. Recados aí pra galera, fala do seu canal, suas redes, onde é que a galera te encontra. Muita gente que vai assistir, talvez, pô, tem uma vaga legal aí, querer estar em contato contigo, como é que a galera te encontra aí? Bom, pessoal, primeiramente agradecer o espaço aí do Rodrigo, né, cara? Para mim é muito gratificante aí estar num canal com tanta visibilidade, né? Então, talvez vocês vão me conhecer por conta do canal dele aqui, né? Então, já agradecer o espaço. Tenho pessoas que já conheciam o Rodrigo antes e falaram, pô, cara, você vai fazer entrevista com ele lá, muito legal, cara. Então, é legal ter esse network aqui e poder estar conhecendo bastante gente aí. No meu canal, cara, eu sempre falo sobre a verdade, né? Então, eu vou sempre transparecer a minha visão, independente de tudo, né? Eu tô sempre postando bastante conteúdo lá, né? Inclusive, cara, tô numa luta para conseguir um emprego, né? Mais de 7 meses desempregado, mas eu tô sempre postando lá como que tá minha rotina, né? Então, se você tiver interesse, né? Cara, Arley Bastos, sem hífen, sem nada. Tipo, todas as redes sociais. YouTube, TikTok, Instagram, você vai me encontrar lá. Mais uma vez, agradecendo o espaço. Muito obrigado. Imagina, cara, pô, eu que te agradeço aí a tua presença. Como eu te falei, eu já assisti teus vídeos. Acho que você é um cara que, pô, transmite tanta realidade, assim, sabe? Tanta verdade. E eu tenho certeza, cara, é questão só aí de tempo, você vai encontrar uma oportunidade legal pra caramba. E eu quero ver você fazendo o vídeo aí, pô, como é que foi o emprego que você arrumou, como é que tá o dia a dia. Vai mudar aí o tipo de vídeo, cara, com certeza. Então, com certeza. Eu acho que uma coisa que eu sempre vou prezar essa é a realidade, cara. Mas, pô, mais uma vez agradecer a oportunidade e obrigado, pessoal. Obrigado, cara. Tamo junto. Conte comigo, tá? Que eu puder aí, pô, conhecer de gente aí, abrir porta e tal. Tamo junto, cara. Brigadão, galera que acompanhou até aqui. Obrigado, um monte de pergunta aí. Não deixa de seguir o Harley, de se inscrever no canal, comenta lá nos vídeos do Harley, diz que veio aqui do canal também. E a gente se vê próximos vídeos aí. Vou trazer mais gente aí pra trocar ideia. Até a próxima. Valeu, Harley. Boa noite aí. Valeu, valeu, pessoal. Abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.